Fala, pessoal! Mais um Resenha com TF. Olha, hoje eu estou emocionado, porque você, quando começa em algo, você tem algumas referências. E uma das minhas está aqui na minha frente. Vocês já viram quem é, porque tá aqui escrito, né? Vocês estão vendo aqui porque tá escrito. Vocês não estão aqui por causa de mim, vocês estão aqui por causa do convidado. Mas, assim, é uma honra tê-lo aqui na minha frente. Eu fiquei muito feliz dele ter aceito o convite assim rapidamente, rápido. Ajustou, não, semana que vem eu tô indo. Fica assim, caraca, não tô acreditando que eu vou ter uma referência. Tive semana passada a Vanessa Hitt, que é uma pessoa que eu admiro muito. Hoje, outra referência aqui na minha frente. Vocês já sabem quem é, já falei anteriormente, mas vou pedir uma coisa que vocês não fizeram ainda. Já sentem o dedo no like, inscrevam-se aqui no canal Resenha com TF. Toda semana, pelo menos 2 resenhas com vocês. E a animação que mostra aqui, aproveita o Rafa. O convidado é que agora eu tô balançando aqui. Tô meio que poupançudo da caixa, né? Ele tá meio que... eu tô um pouquinho mais magro. Um abraço, uma salva de palmas aqui. Valeu. Pro Marcos Uchoa. Obrigado, Uchoa. Eu tô melhorzinho, que tô mais magrinho que o bonequinho, né? Não, o bonequinho foi um pouquinho sacana com você, Tiago. Não, mas você tá mais magrinho. Isso aqui era eu um pouquinho, há umas 2 semanas. Agora emagreci então, um pouquinho. Então você tá fazendo, fez rápido essa dieta aí. Deu certo, depois me passa, que eu tô com a barriguinha que tá precisando também dar uma cortadinha aí. Uchoa, obrigado. Primeiramente você ter aceito participar aqui desse nosso projeto que tá começando. E ter uma pessoa como você, uma referência que eu tenho no jornalismo, poxa, isso pra mim é fantástico. Obrigado mesmo. Pô, prazer pelo convite. A ITF eu acho muito importante realmente a gente ter hoje em dia espaços como esse, né? Mais vozes, mais pessoas podendo entrevistar, fazendo perguntas diferentes, tendo interesses diferentes. É muito mais liberdade. O jornalismo é basicamente sobre liberdade, né? Sobre aprender com os outros. Na época da mídia tradicional, quando você era garoto e me via na televisão, você tinha poucas opções, né? Você tinha que ver televisão. Ou rádio, rádio, que né? tinha, ou rádio, enfim, ou ler um jornal. Mas assim, era uma mídia tradicional, você como repórter tinha que estar contratado. Hoje esse é um espaço de liberdade para quem faz e para quem assiste. Isso pode facilitar, Uchoa, por exemplo, quem está na faculdade hoje. Você deve receber várias perguntas. Pô, devo fazer faculdade de jornalismo? Como que está o mercado? Você acha que esses meios, como canais no YouTube, podcasts, você acha que abriu mais o leque? Ou você acha que a profissão está um pouco mais difícil da galera novata entrar? Olha, eu acho que sem dúvida abriu muito mais o leque. Mas que está difícil, porque essa concorrência tirou audiência dos meios tradicionais. Quer dizer, o dinheiro que a internet sugou do que antes era, por exemplo, publicidade, né? Publicidade. Tinha uma coisa, gente, para vocês que não sabem, existe uma coisa chamada jornal. Essas coisas de jornal tinha uma coisa que se chamava classificado, que era você comprar para você alugar um apartamento, para você vender um carro, comprar um carro. Existia um troço escrito em papel grande chamado classificado. Que era uma maçaroca. Uma maçaroca. O domingo, então, era um troço de louco. Esse era um dinheirão que os jornais recebiam. Esse dinheiro desapareceu. Isso tudo hoje está na internet. Então, essa migração de dinheiro, ela de fato, para a mídia tradicional, ela teve um impacto muito grande. Para as televisões, para as rádios, para os jornais. E não todo esse dinheiro veio para a internet, de certa maneira, porque também é mais difícil de você medir na internet quantas pessoas de fato compram. Porque é fácil você ver quantas pessoas te assistem. Mas quantas pessoas de fato compram porque assistiram ali, ainda é uma coisa que está sendo trabalhada e estudada melhor. Mas o fato é que tem, eu acho que, muito mais coisa positiva do que negativa. E eu vejo também, né, eu sou jornalista por causa da internet. Uma história, resumindo, para quem não me conhece, tá aqui pelo Uchoa. Tô há 10 anos cobrindo o Botafogo no meu outro canal. Assim, meu outro canal tem 3 anos, que é o canal do TF, que é só destinado ao Botafogo. E eu comecei, por amar o jornalismo, a fazer algumas coisas lá de Volta Redonda mesmo. Você pegava uma informação aqui, e você já começa a dar algumas notícias sem ser profissional. Surgiu uma proposta para trabalhar no GE, pelo Gustavo Poli me chamou para ser o blogueiro do Botafogo ali em 2014. Aí foi quando eu falei, opa, não dá para ser apenas um orelhudo, tem que fazer uma faculdade, porque eu acho que tem que ser necessário. Ajuda. Não é fundamental, porque não é obrigatório mais, mas ajuda. O jornalismo é um dom, eu não acho que o jornalismo você aprende na faculdade, tanto é que eu via várias pessoas que estudavam comigo ali, pensavam assim, o que tá fazendo aqui? Não tem o menor dom para ser jornalista. Tanto é que muitos nem terminaram a faculdade. Sim. E eu vejo que hoje essa situação da internet facilitou
para pessoas, de repente, não começarem inicialmente na bancada da faculdade e irem pelo dom. Olha, eu tenho o dom, realmente, eu acho que é necessário fazer essa faculdade para aprender. Você também vê isso, Show, aqui? A internet, ela abriu essa possibilidade para várias pessoas, porque se fosse há 20, 30 anos, talvez eu não conseguisse atingir o que eu atinjo hoje em relação ao Botafogo e ter você aqui na minha frente se eu tivesse em Volta Redonda sem internet. Claro. Porque seria muito mais difícil, no caso. Eu acho assim, qualquer assunto sério começa se falando de dinheiro. Sim. Né? Quer dizer, o dinheiro é fundamental nessa história da carreira jornalística. Né? Fazer uma faculdade custa Muito dinheiro. Né? Quer dizer, hoje está um pouco mais fácil no vestibular, por causa do IAD, né? A faculdade à distância, ela meio que deu uma... Sim, mas uma faculdade de mais qualidade e que esse diploma seja mais valorizado por quem te contrata e mesmo para você aprender mais, tudo isso custa dinheiro. Jornalismo, basicamente, gente, é uma coisa que demanda o quê? Curiosidade, uma certa inteligência, uma certa esperteza, gostar de gente, características que muitos de nós temos na sociedade. E um dos problemas maiores de jornalismo era exatamente a dificuldade de pessoas pobres de entrarem no jornalismo, né? Quer dizer, porque... E nós somos um país pobre. Então você tem uma massa de gente que nunca pôde ter voz, porque nunca pôde virar repórter, nunca pôde virar um editor, um apresentador. Então a gente teve, por exemplo, ver a cor do nosso jornalismo de televisão. Melhorou muito, mas tem muito pouca gente negra. E nós somos majoritariamente negros no Brasil. Sim. Isso se deve a quê? É dinheiro. Então, a internet... Eu por exemplo, estou tentando fazer um projeto que é de ensinar em favelas no Rio legal. Grupos de jovens para eles fazerem um canal no YouTube da sua favela. Cidade de Deus, Maré, Alemão, Rocinha, mais um aí. E tentar fazer que cada um faça o seu canal de YouTube. Pega umas 10 pessoas de cada favela e elas comecem. Eu só vou ensinar ali o que é relevante, o que não é. A parte técnica, até essa garotada já sabe fazer tudo. Melhor que a gente. Melhor que a gente 8 anos. No telefone. E está muito simples para você fazer uma coisa correta. Não precisa de grandes dinheiros, de grandes equipamentos, de grandes coisas. E aí você teria no domingo uma espécie de um fantástico, onde você escolheria as melhores matérias de cada favela, para que a competição também fizesse com que todo mundo tivesse o interesse em melhorar o nível do seu próprio programa. Eu acho que essa é uma tentativa que eu gostaria até de levar para o Brasil. Exatamente para o jornalismo ficar uma coisa que conte da vida do pobre, do ponto de vista do pobre. Porque, de fato, ainda na mídia tradicional, o que você vê em lugares pobres é crime. É traficante, é polícia, é malícia, é só o horror. Você não tem, é como se a vida das pessoas fosse só isso, que é um absurdo. Quer dizer, então, precisa que o jornalismo chegue na grande massa das pessoas de uma maneira ativa, não passiva, só assistindo o que os outros dizem de você. E eu acho que isso é muito importante acontecer e eu acho que o caminho é a internet e dá para fazer. Acho que a internet democratizou o jornalismo, porque antigamente você tinha... Como você falou muito bem aqui no começo. Você quer saber notícias? Você tinha que ficar esperando 8 horas da noite para começar o Jornal Nacional, o Jornal da SBT, o Jornal da Record. Hoje não. Você tem o senhorzinho que de repente viu um acidente, filmou, colocou na internet. Por ele ter colocado na internet, isso já virou alguma matéria, num site, alguma coisa assim. Então, acho que a informação chega muito mais rápido do que há algum tempo. Isso é bom e é ruim, porque a gente vai para o outro caminho, o caminho das fake news. Sim. Isso... E qualquer um vira jornalista e atrapalha também a profissão também. De certa maneira, o que acontece com o mercado é você começa a afogar as pessoas em possibilidades. Porque você entra no YouTube, é tanta coisa que você demora a entender o que é bom, o que não é, entendeu? E você precisa de uma dica de alguém que te fale, poxa, esse canal aqui do TF é legal. Mas assim, você precisa, porque não é que nem antigamente que você pegava ali no controle remoto. Na minha época, quando eu era criança, nem controle remoto não tinha. Você vê como é que eu sou já das antigas. E você tinha meia dúzia, 7 canais. Você ia mudando de canal, beleza, mas as opções eram poucas. Isso era ruim, mas era fácil. Sim. Né? Hoje em dia não é fácil, mas você tem muitas opções boas. Agora, vai desde a fake news mais absurda até a coisa mal feita, de qualidade ruim. Qualidade ruim como informação, qualidade ruim como curiosidade. Que é o mais perigoso, né? Que é o mais perigoso, entendeu? Que eu acho assim, de certa maneira, o fake news é muito, muito óbvio, né? Que aquilo ali é um absurdo.
Mas assim, tem muita coisa numa zona meio cinzenta que passa como séria e não é séria. Sabe o que me incomoda? Não sei se te incomoda. É quando a pessoa tem a certeza que está fazendo fake news, um profissional está postando uma fake news de propósito para enganar o outro e vai vender aquela fake news pra frente, assim, como se fosse algo verdadeiro. Sim. E acaba enganando milhares de pessoas. Porque tem gente que não tem noção. Claro. Você recebe uma fake news, você vai explicar pra pessoa, pô, isso aqui não é verdade. Não é verdade, sim. Foi o fulano de tal que passou. E tem uma outra coisa que foi muito utilizada para ratificar as fake news, que é utilizar alguns veículos tradicionais que vendem fake news em alguns programas para você fazer aquele pequeno corte. Sim. Você joga no grupo do WhatsApp da família, no Facebook. Ah, não, falou naquela TV, falou naquela rádio. Isso também é uma coisa muito pobre que tem no jornalismo hoje, né, o show? Sim, porque também tem a ver com dinheiro. É mais barato. Uma televisão séria, ela tem que produzir o seu próprio material. Sim. Né? Ela tem que fazer as suas matérias, porque é a credibilidade dela que está ali. Mas, por exemplo, vamos pegar para uma coisa que foi muito forte e que tem a ver hoje com o que a gente está vivendo. A Lava Jato. Durante 5 anos, a Globo e os grandes meios de comunicação recebiam na boquinha, de colherinha, do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, as informações do que estava acontecendo. Né? Eram só avisadas para as 6 horas da manhã na casa do fulano para pegar a imagem do cara saindo algemado. O cara acusado, gente. Olha só o dano que é em termos da noção de justiça. Você está acusado, você não está condenado. A imagem de você saindo de casa algemado é uma coisa que vai ser um dano para a tua carreira, para a tua vida, para o resto da vida. Né? Teu filho, tua família, teus amigos vão ver aquilo, aquela imagem vai ficar. Que é um dos problemas da internet, na verdade. Sim. Né? É aquela coisa ali, não é só da hora. Né? Porque antigamente na televisão lá atrás, gente, quem não assistiu naquele dia, não viu. Porque não era gravado. Hoje na internet você busca e tá lá aquela coisa que tá nunca print, mais desaparece. Tá o vídeo, tá tudo. Entendeu? Depois mudaram, não falaram, não era isso, você não foi condenado, você viu o caso do Lula, mas fica aquela coisa, mas já foi condenado. Não sei. Então, fica uma coisa muito, muito ruim, né? Agora, se você pensa na mídia tradicional, o que a mídia tradicional de fato pesquisou, investigou, avançou na Lava Jato? Zero. Então ela recebia um material explosivo diariamente, sem ter que fazer nada, a não ser botar no ar. Então isso tem a ver com dinheiro, gente. Precisou do Intercept, né? Receber fazer o Vaza Jato para ver que Jato. aquilo ali era um absurdo. Eu, na verdade, antes do Vaza Jato, eu já comecei a achar que estava muito esquisito. Porque a noção mais básica de justiça é você é acusado, você é julgado, você é condenado. E ali o que a gente estava vendo era uma condenação antes de qualquer julgamento. Você já estava... A pessoa ficava presa. Você só pode ser preso ou em flagrante, ou se você é suspeito de você estar escondendo provas, ou podendo ser potencialmente continuar a praticar o crime, que é muito raro para a maioria dos casos. Né? E a pessoa ficava presa lá até delatar alguém. Né? Aquilo era um tipo de sequestro. Era um absurdo aquilo ali. E eu acho que na terceira que o Gilmar Mendes deu um habeas corpus, que todo mundo sacaneava o Gilmar Mendes, né? Eu li todo o arrazoado dele, lá, o que ele escreveu, e eu falei, realmente, a noção de justiça mais básica é que tem que ter um processo, até você ser considerado realmente culpado e ser preso. E não era o que estava acontecendo. Então, o que eu estou falando? Isso tem a ver com dinheiro, tem a ver com jornalismo preguiçoso e tem a ver com fake news, de certa maneira. Porque acaba ficando... A gente, como sociedade, a gente ficou 5 anos ouvindo esse negócio da Lava Jato, cara. O peso desse jornalismo mal feito, olha só o que criou. Né? A gente tem um país hoje dividido, polarizado, com pessoas repetindo uma coisa que ela não aceitaria para ela. Porque se a justiça diz que ela é inocente, não interessa o que aconteceu para trás. A justiça diz que ela é inocente. Então... Isso, é muito esquisito que a gente não consiga... Você vê o dano que causa anos dessa internet que repete uma coisa, dessa mídia que repete uma coisa, sem fazer um bom jornalismo. Você falou da Lava Jato, você acha que se ela tivesse sido bem feita, não tivesse tido tanta pressa, o que ela tinha feito de positivo tinha sido muito mais... colocado para o Brasil, teria sido um ponto mais positivo para o Brasil? Sem Ou você dúvida. acha que a pressa de tentar
tirar o Lula de 2018 das eleições, que acabou acontecendo. Isso acabou atrapalhando, até mesmo se o Lula tivesse alguma coisa a ser condenado. Não, eu acho, gente, que corrupção é um problema, sim. Agora, é um problema que sempre existiu. Pra vocês terem uma noção, em 89, o Ricardo Boechat, né, que morreu no acidente de helicóptero, enfim, que foi um grande jornalista, tinha aquele programa da Rádio Bandeirantes, sensacional. Em 89, ele ganhou um prêmio ESSO de jornalismo por corrupção na Petrobras. 89, gente. Em 93, ainda já no governo do Fernando Henrique, Itamar ainda, 93 ainda, tem uma CPI da Petrobras, enorme, milhões de coisas. Aí entra o Fernando Henrique e continua. Ele botou que nem um Augusto Aras dele lá também, que foi conhecido como o engavetador geral da República, que o cara não passava nada. Aí, com o PT, de fato, passou a ter investigação e se descobriu tudo isso está errado, gente. Tudo isso está errado. Eu acredito que teve corrupção, claro que teve corrupção. E corrupção tem que ser pega. Agora, você tem que fazer o julgamento como ele deve ser feito. E não foi o que o Sérgio Moro era um juiz ladrão, no sentido de que ele estava, digamos assim, meu time contra o teu time, e o Sérgio Moro estava apitando pro meu time tudo pro meu time era pênalti, nada para você era. Ele estava combinando jogada, cai ali na área que eu vou dar pênalti. Cara, isso não existe, né? Isso foi um absurdo. Agora, eu acho que a gente devia continuar com uma coisa séria sobre corrupção que continua a existir. Tá aí o caso agora dessa 1 bilhão, né? Essa coisa de asfalto falso, né, que está sendo descoberto agora. Tem várias agora nesse governo. E eu repito, gente, é muito difícil para quem seja presidente, Jesus Cristo se for presidente. Sabe, se você tem uma máquina com milhares de funcionários, você não pode responder pelo ato de cada um. Claro que não. O que você tem que responder é, você tem uma estrutura que investiga quando há a denúncia? Essa é a questão. Essa é a questão. Na época do PT existia e se descobriu muita coisa ruim. Agora tem o Augusto Aras engavetando tudo e tem muito pouca... A Polícia Federal tem muito menos autonomia do que já teve. Enfim, o Ministério Público também. Então, tem muita coisa acontecendo, né? O escândalo da saúde agora lá do orçamento secreto. Coisas absurdas, né? Em termos de dinheiro, pô, o mensalão foram 100 milhões de reais. O orçamento secreto são 600 vezes mais dinheiro. 600 vezes mais. Agora, mensalão, é um nome bonito, né? Mensalão, petrolão. Rachadinha. Pô, rachar é bonito, né? Rachar, pô, vamos rachar a conta? Rachadinha, parece uma coisa pequena, né? Pô, mas isso é horrível, que é roubo, isso também tá errado. Como orçamento secreto, orçamento parece uma coisa séria, né? Secreto para mim parece, não, é uma coisa, né, do Estado. Pô, isso é um roubo, isso é corrupção enorme. Então, tudo isso tem a ver com linguagem, tem a ver com jornalismo, tem a ver com como a gente cobre, porque se o Jornal Nacional falasse essas coisas com aqueles dutos saindo dinheiro durante o governo Bolsonaro, a impressão de nós brasileiros seria diferente. Quer dizer, existia corrupção? Sim. Continua a existir? Sim, continua a existir. Mas indo nesse lado, a gente vê, né, em relação ao governo Bolsonaro, que, ainda mais dos seus apoiadores, uma tentativa do descrédito da imprensa. Sim. Você acha que mesmo se tivesse, com esse descrédito que tem, se o Jornal Nacional fizesse uma matéria dessa, você acha que se chegaria com o mesmo peso que teve lá atrás com o PT em relação aos anos 90, com os problemas que também aconteceram no governo Fernando Henrique? Você acha que teria o mesmo peso por esse descrédito que acaba sendo colocado pelos apoiadores do Bolsonaro na imprensa? Eu acho que são duas coisas. Existe, de fato, hoje já uma vontade de... Existe uma frase em árabe que quer dizer: o inferno é a falta de lógica. Eu acho uma frase muito feliz, porque o que é? Se eu jogar esse copo no chão, quebra. A gente concorda com isso. Mas se a gente vê que você está roubando e está vendo que eu também estou roubando, os dois estão roubando. Os dois estão errados. Não pode um lado dizer que um está errado e o outro não está errado. E isso é o que o Brasil está se formando. Quer dizer, está tendo uma linguagem, uma lógica de arquibancada de futebol. Quer dizer, para o meu time tudo é pênalti, para o teu time nada é pênalti. Isso é ridículo. Só numa arquibancada que alguém sustenta um troço desse, mas na vida real você não pode passar por isso, né? Então, agora, existe também uma coisa que eu acho que aconteceu com a Globo, com a mídia tradicional, que à medida que ela foi perdendo dinheiro, ela faz um trabalho pior. Quer dizer, eu fui correspondente internacional há muito tempo, 15 anos.
Eu viajei muito, o mundo todo. Eu conheço 115 países, quer dizer, eu fiz muito trabalho fora. A Globo pagou muitas dessas viagens, claro. Hoje ela não paga mais. Hoje ela não gasta mais. Então, a credibilidade de uma Globo, eu fui na guerra do Iraque, eu fui na guerra da Líbia, eu fui na guerra do Afeganistão. Agora não se vai mais. Então, você, ao não investir dinheiro, você, de certa maneira, fica mais vulnerável. A dizer que a Globo está dizendo isso, mas eu estou dizendo aquilo. Quer dizer, a Globo não está mostrando de fato, entendeu? O jornalismo bom é o jornalismo que vai no lugar, que fala com a pessoa e que mostra a situação. Então, porque aí era muito mais difícil alguém falar, não, o senhor está falando besteira, mas eu tô em Bagdá, você não está. Eu estou vendo, você não está. Fica mais difícil você ser atacado, entendeu? Agora, hoje é claro que o fenômeno da fake news também é uma sofisticação de profissionais que sabem fazer a mentira bem feita, que sabem pensar um pedacinho, edita um pedacinho do que a gente está falando aqui agora, e claro, pega um pedaço que eu fico faz mal, a edição, faz né? uma edição que obviamente é criminosa nesse aspecto, e tem gente que sabe fazer isso, muita gente que sabe fazer isso, e vai criando também uma certa polarização de ideias, uma polarização de, poxa, falar os absurdos que a Damares fala, um troço assim, caramba, um troço assim, é alucinante, que você de fato acredita que você queira acabar com banheiros. Porque tem gente dizendo isso, que não vai ter mais banheiro de homem e de mulher. Mas da onde que alguém pode tirar isso da cabeça? Mas o problema é que isso acaba sendo massificado, né, o show. Sim, Esse que é o grande tem problema. Robô para repetir isso, e programas de jornalísticos e fake news que repetem isso. Mas aí, assim, o que me assusta não é essas pessoas fazerem isso, é as pessoas acreditarem. Sim. De fato, você acha que estão ensinando criancinhas a como transar no ginásio, no primário? Perdão, no primeiro grau? Quer dizer, onde que educação sexual, onde existe, é nesse nível? Educação sexual, ciências, eu tive na terceira série, mostrando o que era pênis, o que era vagina, o que era ovário, o que era testículo. Sabe? Sempre teve. Que tem a ver com higiene, que tem a ver com tudo, sabe? Proteção, sabe? Então, mas você achar que vão acabar com o banheiro masculino e feminino, sabe? É uma coisa assim, e tem gente que acredita. Tem gente que acredita que o Lula vai fechar igrejas. Gente, o Lula criou a Marcha para Jesus, o Lula criou um monte dessas coisas de religião, foi ele que botou. E o PT ficou no poder 13, 14 anos. Quer dizer, teve alguma igreja fechada? Teve algum templo fechado? Então, eu acho mais esquisito não é a existência da mentira, é as pessoas acreditarem, que elas pararem de pensar. Por isso que eu repito, quer dizer, o inferno é a falta de lógica, é a pessoa abdicar de pensar minimamente de que se você jogar o copo no chão vai quebrar. Sabe? Porque isso é lógico, você viu, tem um passado que mostra isso. É muito assustador, eu acho, realmente. E a gente andou para trás, a gente sempre, como humanidade, a gente sempre achou que a gente progride, né? Mas a gente pode andar para frente como a gente pode andar para trás. Eu me lembro de uma frase de uma senhora que falou, olha, minha geração botou o homem na lua, a sua geração fala em terra plana. Cara, conversar de terra plana, isso é um assunto de 500 anos, gente. 500 anos. Galileu. Não dá, né? Não, e o que me assusta é que aqui nos comentários alguém vai estar te xingando, vai estar, você não sei o quê, Sim. aí vai ter, não sei o quê, não sei o quê. O grande problema do Brasil hoje, a gente está tendo vários diálogos, está tendo essas acusações, provavelmente os debates presidenciais vão ser acusações para cá e acusações para lá, e não teremos trocas de ideias para o crescimento do Brasil por causa disso. Sim. Polarização. É de você não conseguir debater com o diferente. Sim. A pessoa não quer saber que, por exemplo, de repente tem alguma coisa no plano de governo do Bolsonaro que é interessante. Tem alguma coisa no plano de governo do Lula Sim, que é claro. interessante. Uhum. Por que esses dois planos de governo Não são comparados. não são comparados? Ou porque uma coisa aqui que é boa daqui, opa, isso aqui é bom, vou trazer pra cá. Por que não? Claro. As pessoas hoje aqui no Brasil, infelizmente, mas eu acho que é um efeito mundial, não é efeito só no Brasil, Não. você está tendo extremismo em todas as partes. Sim. Hoje as eleições elas são extremistas e até mesmo a gente vê que aconteceu na Itália, uma mudança significativa no governo. O que foi a eleição dos Estados Unidos. Do Trump, o Brexit na Inglaterra. Exato. E a gente vê que o mundo está indo para essa polarização. E eu tenho uma preocupação muito grande. Por quê? Quem ganhar a eleição, seja Lula ou seja Bolsonaro, a tendência de você ter mais 4 anos terríveis no Brasil é gigantesca. Por quê? Você vai ter uma oposição de um lado ou de outro que vai pensar mais em atrapalhar do que ajudar, as pessoas de fora torcendo contra,
porque é um time de futebol, é exatamente o que você está falando. Ah, se o Lula ganhar, os bolsonaristas vão lá. Não, tem que se ferrar pra gente voltar daqui a 4 anos. Se acontecer o contrário, é a mesma coisa. Por que não torcer pra dar certo? Por que não torcer para aquilo funcionar? Por que não torcer para quem está liderando à frente do Brasil fazer um governo? Porque todo mundo ganha com isso. Claro. Eu não... Quando o Bolsonaro foi eleito, eu não gostava do Bolsonaro, porque eu não gosto de uma pessoa que gosta de tortura. Sim. Eu acho a tortura, assim, tá fora do padrão de decência mínimo. Mas eu, sou brasileiro, moro no Brasil, adoro o Brasil. Decidi 2 vezes voltar de morando fora de Londres e de Paris, porque eu quis para ficar no Brasil. E, se fizer algumas coisas boas, poxa, super legal, ótimo. A gente está no mesmo barco. Estamos no mesmo barco mesmo. Agora, eu acho que foi péssimo. Quer dizer, eu acho que eu estou usando a minha lógica, meu conhecimento, minha história para... Não. O que ele fez de bom? Pandemia? Obviamente não. Meio ambiente? Obviamente não. Economia? Obviamente não. 33 milhões de pessoas passando fome? Obviamente não. Então, peraí, você tenta buscar alguma coisa e não acha. Então, claramente, eu falei, não, o Bolsonaro não. Vamos ver outra pessoa. No caso, foi o Lula que apareceu, mas se tivesse sido Ciro, ou se tivesse sido Simone Tebet, eu teria votado para uma outra pessoa. Eu acho isso é o mais importante. Agora, eu não acredito que o Lula ganhando que seja esse horror, não. Não tô ficando como horror. Não, tô falando assim, a dificuldade de governar. Sim. Por quê? Porque o Centrão sempre existiu. Né? Quer dizer, o Fernando Henrique teve que se apoiar no Centrão para poder governar. O Lula também, a Dilma também, o Temer também e o Bolsonaro também. O orçamento secreto é o Centrão. O Centrão, ele quer dinheiro. Ele quer poder e controlar dinheiro. Seja com quem for. Então, parte desse pessoal que está lá no Congresso, o Lula conhece, já teve lá atrás, já tem políticos antigos aí, Valdemar, Costa Mena, o pessoal das antigas. Então, esse pessoal tem jogo, tem conversa, porque quem está no poder tem de fato uma caneta que ajuda ou atrapalha. Então, vai atrapalhar? Sem dúvida. Agora, eu não acho que vai ser um bloco que vai impedir o Lula de governar. Eu não coloco nem como governo, eu coloco mais o lado externo. Assim, o público, porque qualquer coisinha você pode incentivar pessoas a irem para as ruas, você pode incentivar pessoas a buscarem algumas coisas que atrapalhem o governo. A gente sabe como que funciona a pressão. Sim. Em 2013, nós tivemos ali aquelas manifestações... Foi mais espontâneo aquilo ali, né? Mas visando 2018, a gente teve muitas pressões externas que acabaram sendo responsáveis pela eleição do Bolsonaro. De verdade, querido, você pega... O bolsonarismo é um fenômeno importante, cultural, né, e político, e botou muita gente na rua, sim. Mas olha só quem está na rua. Tem muito pouco negro na rua. Nós somos uma população negra, gente. A gente é o 2º país com mais negros do mundo. A gente só perde para a Nigéria. Cadê? Você vê, claro que você vê, mas você não vê tanto assim. Então, quer dizer, a manifestação é o povo na rua? Não é o povo na rua, entendeu? É um pedaço do povo na rua, né? Mas não é a grande maioria. A expressão maioria silenciosa, ela é verdadeira. Quer dizer, as pessoas que se dispõem de fato a sair de casa para ir para uma manifestação são uma minoria. Então não se deve exagerar o poder dessas pessoas. O poder maior está no voto. Sim. O poder e na escolha das pessoas que vão administrar o governo. E no poder da lei. Isso mostra porque o Nordeste abraça o PT e não o bolsonarismo? Gente, nós temos 5 regiões no Brasil. 5. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Imagina que fossem 5 filhos, tá? E vamos voltar na nossa história. Qual seria o filho mais doente, mais pobre, com mais problemas? Seria o Nordeste, né? Historicamente. O lugar com mais gente pobre era o Nordeste. O que o Lula fez? Até porque ele nasceu lá e porque pensava nisso, né? Foi criado muito mais em São Paulo. Mas que ele precisava ajudar quem mais precisava. Se você fosse pai de 5 filhos e um tivesse mais doentinho, você e tua mulher estariam dando muito mais apoio para esse filho. Isso foi o que foi feito no Nordeste. Se você vai no Nordeste, existe mesmo um antes e um depois em relação aos governos do PT. É nítido. Então, o que as pessoas do Nordeste ali estão fazendo não é nada ideológico. É prático. Você passou décadas, a vida inteira,
com governos prometendo e não fazendo nada, e de repente teve um governo que chegou e fez. Então você fala, bom, esse fez, eu vou votar nele. É isso que está acontecendo. Eu acho que o voto mais lógico hoje no Brasil é o voto do nordestino. Porque ele falou, eu vou votar em quem me ajudou. Né? E isso é o que está acontecendo. Por isso essa diferença é tão grande, né? Sim. Proporcionalmente, nenhuma região tem um domínio tão grande de um candidato como o Nordeste tem. Mas é muito claro que existem razões para isso, né? Não é do nada, né? Você acha que, pegando essa parte das eleições, uma diferença de 6, 7 milhões de votos que nós tivemos do Lula no primeiro turno, a eleição já está garantida? Você acha que a chance do Bolsonaro virar é pequena no segundo turno? Olha, eu acho assim, tradicionalmente, gente, a abstenção, ela varia os números ali, mas muito pouco. Então, o pessoal que não votou, vamos desconsiderar. Vamos considerar quem votou, nem no Lula e nem no Bolsonaro. Estamos falando em 10 milhões de votos, mais ou menos. Simone Tebet, 4 e muito, Ciro, 3 e pouco, 500 mil para Soraya, 500 mil para o Dávila. Então, 10 milhões de votos. O Bolsonaro já está... Porque você tem uma pesquisa que é inegável, é a urna, né? É o primeiro turno. Essa pesquisa vale. E eu diria o seguinte, quem votou no Lula não vai virar para votar no Bolsonaro. Pode não ir votar no segundo... Pode não votar, mas ele não vai mudar de voto. E quem votou no Bolsonaro não vai virar para votar no Lula. Então, isso já tem. Então, o que a gente tem, de fato, de diferença de número é 6.186.000 votos. Então, isso que o Lula está na frente do Bolsonaro. Então, tem 10 milhões para o Bolsonaro tentar virar esse jogo. Quer dizer, ele precisa de 6.186.000 para empatar. Aí sobra 3.800.000 e pouco ali, que ele vai ter que ter, sei lá, 2 milhões. Ele vai ter que ter 80% desses votos, desses 10 milhões, para ele ganhar a eleição. Não rola, né? Em nenhum lugar, nem em Santa Catarina, que é o estado mais de direita, eu acho, do Brasil, o Bolsonaro não tem 80% dos votos. Quer dizer, então, eu não vejo, por mais que ele antecipe o pagamento para dia 29 do Auxílio Brasil, por mais que ele tente espernear e fazer um monte de outras coisas, mas assim, eu acho que a matemática impede que ele consiga virar tanto. E essa última pesquisa, já passou uma semana, mostrou isso, quer dizer, não muda isso. Né? Na verdade, até o Lula subiu um pouquinho e o Bolsonaro desceu um pouquinho. Mas tudo bem, essa é a margem de erros. Mas vamos pensar em termos de pesquisas, que tem um lado que não foi tão bem, pesquisa, principalmente eu acho que a nível de governador, a pesquisa errou muito, porque eu acho que no Bolsonaro se explica. O voto útil não existe só para a esquerda, existe para a direita também. Não, e também muita gente do Ciro foi votar no Bolsonaro. Não, e houve também, parece que um movimento bem parecido com 2018. Por exemplo, o Witzel. Até no sábado você não tinha o Witzel aparecendo. E houve ali uma busca muito grande nos grupos WhatsApp bolsonaristas. Sim. Votem no Witzel, que o Witzel é parceiro do Bolsonaro. E ele acabou indo pro segundo turno derrubando o Romário, né? Que era o... Sim. Eu não ignoro que realmente as fake news, o trabalho, sabe, o pessoal bolsonarista tem se mobilizado bem, tanto que eles tiveram um resultado no primeiro turno que as pessoas não esperavam. Mas eu não acho que eles consigam 80% desses votos que estão em disputa aí, não, para virar o jogo. Não vejo isso, assim, porque seria algo... Seria a maior virada da história política brasileira. Assim, quase uma história quase mundial, assim. Sim. Se virar uma diferença dessa em um mês, em 4 semanas. Agora, a diferença pode ser pequena, e a diferença, por ser pequena, pode justamente dar margem para essa coisa. Mas até nisso o Bolsonaro se deu mal, porque essa investigação que foi paralela, que foi feita pelo Exército, mostrou que as urnas são perfeitas, que não tinha problema nenhum. Tanto que ele não deixou divulgar. Né? Falou, não, então vamos fazer o segundo turno, dar uma segunda chance para ver se descobre alguma coisa. Enfim, eu acho muito improvável o Bolsonaro virar um jogo. Assim, para mim, a sensação que eu tenho é que a gente está entrando no segundo tempo. Se a gente fosse trazer para futebol, assim, pelo improvável, né? Você está perdendo de 3 a 0. Da maneira que a Alemanha chegou no segundo turno, no segundo tempo contra o Brasil em 2014? Eu não diria que a vantagem é tão grande assim, porque eu acho que seria assim. Mas assim, você está perdendo de 3 a 0 no primeiro tempo, você virar no segundo tempo para ganhar... Só Vasco e Palmeiras. É possível? É possível. Quantos casos desses a gente conhece? Pouquíssimos. Né? Vasco e Palmeiras, Liverpool e... 3x3 ficou no pênalti. Não foi no pênalti, foi pro pênalti. Aqui na eleição não tem pênalti, então... sei lá, acho muito, muito improvável. Uchoa, você iria ser candidato a deputado federal. Sim. E você acabou retirando a sua candidatura porque você falou em algumas entrevistas que não houve o apoio financeiro do PSB. Sim.
Mas o que aconteceu? Foi isso mesmo, o apoio financeiro? Você achou que você teria que tirar recursos próprios para conseguir fazer a candidatura? A questão é a seguinte, gente. Quando eu quis entrar na política, eu pedi demissão da Globo, depois fui entrar na política por causa do Bolsonaro. Quer dizer, eu queria realmente não deixar que o meu país ficasse mais 4 anos com o Bolsonaro. Eu achava isso importante. E como eu sou do Rio de Janeiro, eu também queria que a gente quebrasse esse ciclo de governadores presos e governadores que usam a máquina pública, que infelizmente continua a acontecer. Então, no caso, para mim, era ajudar o Freixo. A terceira coisa era ser deputado federal, um pouco como um bônus, digamos assim. Mas você já pensava, quando saiu da Globo, em ser candidato? Eu vi você dizendo que queria mexer com uma ONG, alguma coisa. Pensei numa ONG, depois, enfim. Mas não existe ONG maior do que a política. Exato. Né? Você nunca pode ajudar mais gente através da política mesmo. Então, quando eu me filiei ao PSB, por causa do Freixo, porque o Freixo era PSB, então era para ajudar mais diretamente, me falaram, o Molon me falou, que era o Alessandro Molon, candidato a senador, enfim, deputado federal, como o Freixo era. São ainda, na verdade, até dezembro, né? Ele falou, olha, o partido vai pagar a sua campanha. E eu acreditei, gente, porque tinha uma informação que todos nós recebemos, que o fundo eleitoral tinha passado de 1 bilhão e 200 milhões para 4 bilhões e 700, coisa que eu não concordo. Acho errado que tivesse aumentado tanto. Acho muito importante que exista dinheiro público para funcionar a democracia. Precisa de dinheiro. Você quer ser candidato, tem que ter um santinho, tem que ter uma camiseta. Esse dinheiro vem da onde? Então é importante para você ter candidatos que não sejam ricos, para que eles possam participar, que você tenha fundo eleitoral. Então, mas 4 bilhões e 700, falei, dá pelo menos para ter meu santinho aqui. Vai ter um dinheirinho. Aí, isso era abril. Aí em maio, junho, julho, agosto, eu ia perguntando para o Molon, poxa, mais ou menos quanto dinheiro? Porque você tem que contratar pessoas, você tem que produzir material, você tem que ter uma ordem de grandeza. Quanto é que é? 50 mil? É 100 mil? É 200 mil? É 500 mil? É 1 milhão? Tem um deputado que gasta muito mais do que isso em campanha, para a campanha de deputado federal. E não vinha a informação. Não sabia nem de quanto. Então eu não podia me planejar, eu não podia preparar uma equipe, eu não podia fazer nada. Quando chegou no final de agosto, eu fiz uma viagem para o interior do estado, porque eu achava importante que eu não ficasse um candidato carioca, entendeu? Que eu ficasse um candidato de um estado. E como eu falo como uma pessoa do interior. Eu fui a Volta Redonda. A gente não viu, pelo menos eu não vi, por exemplo, nos debates, nas propostas, muitas coisas para o interior. Tudo é para a capital. O interior fica sempre delegado a segundo plano. Para quem é do Rio, é fácil de entender. Mais ou menos, em termos de números, você tem cidade e Baixada. O Rio de Janeiro, mais a Baixada, dá 75% dos votos. O interior dá 25% dos votos. Acho que nem por aí, em torno de 25%, talvez um pouco menos. Quer dizer, para quem é político, se você ficar só no Rio e na Baixada, que é perto, você faz a campanha e você já está jogando ali a isca, digamos assim, para muito, muito eleitor. Mas, historicamente, sabe quem ganhou a primeira eleição que ele disputou por causa do interior? Antônio Garotinho. Sim, que ele foi o primeiro que descobriu, que olhou o interior para aqui é um nicho que ninguém explora lá. Sim, mas ele já tinha essa base, né? Já tinha a base de Campos, né? Então ele já era naturalmente para ele, era fácil falar do interior, porque ele tinha até credibilidade de falar, olha, eu sou do interior e vou olhar para vocês. Eu tive no noroeste do estado ali, Itaperuna, que é a região que menos gente vai, porque aí é 2% do eleitorado. O pessoal não está nem aí. Tem problema de luz lá. Pra você ter uma ideia, a terra do Tino Marcos, é na fronteira, a cidadezinha Bom Jesus, de Itapapuana, com o Espírito Santo. Vira e mexe, falta luz, as pessoas vão assistir jogo do lado da cidade do Espírito Santo. Olha só que loucura, cara. O Rio de Janeiro não é mais pobre que o Espírito Santo, gente. Mas você vê como é que eles são abandonados por lá. Enfim, mas nessa viagenzinha que eu fiz, eu fui sozinho, porque eu não tinha dinheiro para pagar a equipe, para pagar a hospedagem, alimentação, etc. Tal. Eu voltei, isso era 28 de agosto, e aí eu falei, pô, isso não é sério. Falta um mês para eleição praticamente, e eu estou aqui meio pobre diabo, assim, sozinho. Isso não é uma campanha séria. Uma campanha séria precisa de estrutura. Independentemente de eu ser conhecido como repórter, 38 anos de repórter de televisão, ok, as pessoas me conhecem como Marcos Uchoa, repórter. Mas muita gente não sabia que eu era candidato a deputado. Né? Então, eu precisava exatamente desse
para usar a internet, para contratar gente para fazer, enfim, existem várias coisas. Eu sabia como fazer isso, porque até eu fiz um curso, uma ONG em São Paulo, que se chama Renova Brasil, que paga e ensina pessoas da sociedade civil, todos os lugares do Brasil, de direita até esquerda, de candidatos de todo tipo, eles te ensinam a como fazer vaquinha, pedir doação, como montar a equipe. Eu não fiz isso porque o tempo todo o partido continuou dizendo que ia pagar. Agora, quando chegou no final de agosto, estava muito tarde para eu começar, faltando um mês, eu montar uma estrutura. Aí não era só a questão do dinheiro, era a questão do tempo. Era como se eu fosse entrar em campo para jogar, faltando 15 minutos para o jogo acabar. Mas nesse período todo você só gastou dinheiro do seu bolso? Só do meu bolso. Tem um valor aproximado que você chegou a gastar? Olha, eu gastei comigo, né? Com as minhas viagens, com as minhas coisas. Fui a Brasília algumas vezes, para coisas do partido do PSB. Eu devo ter gasto entre 50 e 60 mil do meu bolso. E sem reposição do partido? Não, isso não, porque esse dinheiro você não podia receber de volta. Entendi. Entendeu? Você teria que abrir um CNPJ da campanha? Não, isso você só recebia esse CNPJ, e são só despesas a partir do início da campanha, que é 16 de agosto. Entendi. Então eu estava entendendo, beleza. Eu estava disposto, eu tinha separado um dinheiro para eu gastar comigo. Ok. Só que, a partir do começo da campanha, eu cheguei a abrir, eu cheguei a receber esse CNPJ. Mas aí o dinheiro não chegou, já era, a campanha, você lembra, gente? A campanha começa 16 de agosto. Quer dizer, dia 28 de agosto não tinha recebido nada, já era final de segundo. Eu publicamente informo no dia 30, quer dizer, com 2 semanas. Aí começou a entrar dinheiro. Outros candidatos. Isso, gente, eu estou repetindo, isso não foi comigo só. Foram com todos os candidatos do PSB. Todo mundo ficava naquela angústia de saber, vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro, quando vai ter dinheiro, quanto vai ter de dinheiro. Foi horrível para todo mundo. Tanto que foi péssimo para o PSB de uma maneira geral. Quantos foram eleitos do PSB no Rio? Só o Bandeira de Mello, aquele ex-presidente do Flamengo que Porque foi tinha o nome também. Porque tinha o nome, ajudou, deve ter feito um bom trabalho. Ele pegou 70 mil votos, mas você pega bem. O Marcelo Freixo e o Molon eram os 2 deputados federais do PSB, né? Os 2 juntos tinham tido 550 mil votos em 2018. Para onde é que foi esse voto? Quer dizer, houve claramente um erro de trabalho do PSB em termos de como... Você acha que também houve um erro estratégico de, por exemplo, houve ali uma ruptura no PT, na esquerda aqui no Rio de Janeiro, no Senado, de você ter ali Molon, e o Ceciliano, sem dúvida. E se você somasse o voto dos 2, elegeria o Molon como senador, no caso. Sim. No Rio, você tem uma resistência natural à esquerda. Sim. Isso reelegeu o Castro como governador do Rio. Inesperadamente no primeiro turno. Ninguém imaginava, mas você vê o poder da máquina. Sim. Uma das coisas, gente, que eu acho que as pessoas não entendem, e que eu acho que é fácil de fazer uma comparação com o futebol, que é o seguinte: nós tivemos, nas últimas décadas, 5 governadores presos e um cassado, que foi o Witzel. Que concorreu, né? Que concorreu, até subjúdice, mas concorreu. Essas pessoas, gente, são inteligentes, gente. São inteligentes. Então, uma aprende com o erro do outro. Hoje, a máquina que gere como funciona o Estado, ela é muito sofisticada no uso do dinheiro. Você pega o escândalo do CEPERJ, que é um troço de louco, mas vai passando, porque é uma fundação. Aí o governador, no caso, falou, não, nós vamos investigar. Mas peraí, lá atrás, não é esquisitíssimo uma fundação ter tanto dinheiro pego na boca do caixa? Que salário é esse na boca do caixa que você nem sabe quem é o funcionário? Sabe, tudo é bem secreto. Isso tudo está errado. Agora, isso foi uma maneira de se aprender a como conquistar o espaço político. E o que eu estou dizendo que tem a ver com futebol? Pega a Champions League, né? A cada ano que o teu clube não disputa a Champions League, o outro clube ganha o dinheiro da Champions League. Então, no ano seguinte, se você entrar, você não está entrando em quantidade na mesma igualdade. Esse time já tem dinheiro para contratar gente que você não teve. Agora, passa 2 anos, isso é mais ainda. 3, mais ainda. Essa diferença vai aumentando. E você dava para enxergar isso muito claramente na campanha aqui no Rio de Janeiro. A campanha do Cláudio Castro, o trabalho da televisão dele era muito melhor. Os programas de televisão dele eram muito mais ricos de imagem, de edição, muito melhores.
Na rua, né? De estrutura, pô, a quantidade de gente com o modelo do Cláudio Castro era muito, muito, muito maior. E não só no Rio, não. Você via pelo interior do estado também. Era faixa para tudo quanto é lado. Ele fez obras, teve a coisa da venda da SEDAI, desse dinheiro que foi usado, 43% saiu e foi usado, saiu da saúde, saiu do orçamento da educação. E para onde foi? Enfim, quer dizer, então não é fácil você romper isso. Não é fácil. Então, como você falou, quer dizer, já tem uma dificuldade natural da esquerda de você não ter o que oferecer, porque você não está no governo, então você não pode, de fato, chegar para a pessoa pobre que precisa de uma ajuda realmente ali, e a pessoa naquela hora ali aceita, pô. Do tipo, pô, eu não sei se o cara vai dar mesmo, eu não vou acreditar, entendeu? O que eu tenho aqui agora é isso aqui, então me dá isso aqui que eu vou votar em você. E eu acho que o Cláudio Castro fez esse trabalho muito bem. Eu, assim, ouvindo ele falar, eu acho que ele fala super bem, eu acho que ele é convincente, eu acho que ele tem um jeito moderado, mas eu achava muito engraçado quando ele falava, não, ainda não está perfeito. Eu falei, hã? Você mora no Rio de Janeiro? O que está perto da perfeição no Rio de Janeiro? Sabe, eu trouxe assim um escândalo, mas passava, segue o jogo, sabe, ia passando o troço. Assim, eu acho que a gente tem que conversar muito mais, voltar a conversar muito mais sobre política. Aquilo que a gente estava falando, rolar diálogos, sim, não brigas. Sim, não. Entender por que as pessoas estão indo, talvez, a gente vê o que aconteceu. Eu acho o Bolsonaro hoje o maior cabo eleitoral do Brasil em relação a qualquer um. Se o Bolsonaro virasse o Marcos Uchoa, Tino Marcos, Thiago Franklin, o Rafa, eu quero que você vire deputado. Vai estar eleito. Eu acho que hoje ele consegue fazer muito mais isso que o Lula. Não, isso é muito claro, gente. Se você pensar uma coisa muito... O que ele fez, só te interromper, Tino, com o Silveira. Sim. Ele, no dia antes da eleição, ele falou assim, ele é meu candidato Aquele Capitão Contar, que ele falou no debate. O Silveira, ele teve 1,5 milhão de votos, isso com o Bolsonaro falando no dia antes. Até houve uma situação com o Romário, que o Romário ficou um pouco chateado por ser do PL. Sim, o Daniel Silveira. Sim. Então, você teve essa virada do Bolsonaro com um dia, dele pedir votos e conseguir reverter. E tem uma situação que é interessante também, que acontece politicamente. Tem muita gente que vota naqueles que o Bolsonaro incentiva, mas não vota no Bolsonaro para presidente. O caso do Zema lá, do pessoal em Minas Gerais, que muitas pessoas votaram no Zema, mas votavam no Zema para governador e para presidente no Lula. É uma situação bem também atípica no Brasil. Mas Minas é bem atípico, gente. O Zema ele fez um governo que é considerado pelos mineiros um bom governo. Então, eles foram bem pragmáticos e talvez até lógicos. Se o cara fez um bom governo, eu vou votar nele, mas eu não quero para o país o Bolsonaro. E esse fenômeno, eu acho que o Zema não vai, reverter. Eu acho que ele não vai conseguir virar isso em Minas, não. São 500 mil votos de diferença que o Lula teve. Em Minas, quer dizer. Então, eu não acho que ele vai virar. Ele pode melhorar um pouquinho, mas eu acho que o que ele tinha para ele ganhou ele, entendeu? E ele não passa isso pro Bolsonaro, porque ele não fez campanha pro Bolsonaro quando ele estava fazendo campanha. Ele agora declarou o voto dele no Bolsonaro. Mas, assim, lá atrás ele não estava falando. Tanto que tinha esses cartazes Lula e Zema, né? Por vários lugares de Minas. Então, eu acho muito difícil que isso aconteça. Agora, você pega o Pazuello, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. O Pazuello, cara, foi um ministro da saúde catastrófico, né? Foi péssimo. Mas era uma das figuras emblemáticas do Bolsonaro. Como a Damares era, como o Marcos Pontes era. O Onyx está sendo lá em... O Onyx lá no Rio Grande do Sul. Quer dizer, você tem o Mourão também, que era até como o Sérgio Moro, que quando pediu arrego para o Bolsonaro, virou. O Álvaro Dias estava na frente. E aí ele passou e foi eleito senador. Quer dizer, o Bolsonaro ele tem uma capacidade, e os bolsonaristas, que eles entendem muito essa cultura de celebridade. Então, se você é uma celebridade, você está com a gente, você vai ser votado. Um caso que eu acho escandaloso e talvez mais grave aqui no Rio de Janeiro é do Gabriel Monteiro. O Gabriel Monteiro, aquele vereador que fez barbaridades com garotas, fake news, gravando operações policiais que ele mentia, gravava vídeos, enfim, horríveis. O cara foi afastado, era um absurdo, acusado de estupro, enfim. Ele elegeu o pai e a irmã. Com menos de um mês de... Sabe, é assustador que pessoas que por muito menos execrariam qualquer coisa ligada ao Lula, ao PT, aceitem esse nível de imoralidade. Não estamos falando de política, estamos falando de moral. Uma pessoa que faz o que o Gabriel Monteiro fez com as garotas menores de idade... Eu acho que não é uma pessoa que pode inspirar você a achar que essa é uma pessoa
boa para gerir política pública. E, no entanto, a gente viu ele elegendo 2 pessoas aqui no Rio. Mas por que você acha que... Eu tenho um pensamento, Show, que tem muita gente que fala que é de esquerda e não sabe o que é esquerda, tem muita gente que fala que é de direita e não sabe o que é direita. Eu acho que as pessoas elas não sabem mas eu acho, Thiago, que essa um. conversa nem interessa tanto de verdade. Eu acho que hoje em dia a gente deve ter uma conversa muito limitada. Você é a favor da democracia ou você quer ditadura? Ponto. Você é a favor de uma coisa do bem ou do mal? De tolerância, de liberdade, ou você é contra? Você quer que as pessoas sejam obrigadas a isso porque você quer? Ou você acha que todo mundo tem direito a ter a sua opinião e a tua vida? E esse é o sentido mais importante da liberdade. Que é o sentido de, poxa, se eu não estou incomodando os outros, a minha vida é minha. Eu faço o que eu quiser. Entendeu? Essa eu acho que é a diferença. Eu acho que esse papo de esquerda e de direita, ele é muito, muito velho. De verdade. Eu acho que as pessoas elas não sabem. Não interessa de verdade. A pessoa não sabe que, de repente, ela apoia a direita, a extrema-direita ou a direita moderada, que é favorável à abertura de mercado, mas, ao mesmo tempo, apoia que você receba um incentivo do governo, que é um Bolsa Família, que é alguma coisa assim, que é algo que é a esquerda que defende. Então, as pessoas, eu acho que elas não têm a noção que é esquerda e direita, elas acham que esquerda é comunismo, e a direita é você ser contra o aborto, e esquece as outras coisas que estão no meio. E tem coisas que são lógicas. Por exemplo, a gente pega o agronegócio hoje no Brasil. Gente, o agronegócio é super importante para a nossa economia. Agora, está se queimando a Amazônia de um jeito, sabe, que é inegável, né? O horror que está a Amazônia no governo do Bolsonaro. Quer dizer, se largou, se piorou, se desmontou toda a estrutura da Polícia Federal, do IBAMA, etc e tal. Lá é uma terra sem lei. O que a Amazônia produz para o Brasil? Produz chuva. Aqui no Sul, depende da Amazônia para chover. Isso é uma coisa, isso é ciência, gente, isso não é opinião. Agora, o agronegócio, não existe fertilizante, não existe agrotóxico. A coisa mais importante da agricultura é chuva, é água. Então, como é que você pode ter um agronegócio tão louco que não enxerga que acabar com chuva é matar a galinha de ovos de ouro? Quer dizer, sabe, a gente tem um negócio que é bom para a gente, é bom para o mundo, mas que precisa das duas coisas, o agronegócio e a Amazônia, porque um traz a chuva para o outro funcionar. Mas você vê, o agronegócio hoje está todo com o pessoal do Bolsonaro. É uma falta de lógica, sabe, que é inacreditável. Rio Grande do Sul, que é um estado, o Sul de uma maneira geral tem bastante pessoas bolsonaristas, tiveram secas horríveis agora no Rio Grande do Sul. São Paulo, uns aninhos atrás, com falta d'água. Isso é Amazônia. E é muito doido, mas parece papo, meio ambiente, não tem a Amazônia, está lá longe. Não está lá longe, gente. Papo de maconheiro. Tem muita gente que fala que... Essas chuvas horrorosas em Petrópolis, Angra dos Reis, sul da Bahia, Minas, Recife, isso é tudo ligado à loucura climática que a gente está vivendo. Não é um assunto que vai acontecer. Já está acontecendo isso. Agora, é muito doido politizar. Como era muito doido politizar vacina. Cara, saúde não tem nada a ver com política, gente. Pô, todo mundo se vacina, todo mundo... Sempre, né? A humanidade vive 30, 40 anos a mais de média por causa de vacina. Sabe? Antes se morria com 30 anos, com 40 anos, pô. Nós já vendo 80. Agora até 80. Isso é vacina. Foi escandaloso, eu acho. É muito, muito louco, eu acho, se discutir esse assunto. Quer dizer, falar que vacina é bom seria uma frase ridícula para se falar numa entrevista anos atrás. E hoje tem que se falar. Tem que falar porque... Você vê poliomielite, né? Você ia falar agora. Polio voltou porque tivemos agora... Só metade das crianças foram vacinadas. Gente, vacine-se. Aqui não é ideologia de direita e de esquerda. Vacine-se. É ciência que manda. Leve seus filhos. Leve seus filhos para vacinar porque é um perigo você deixar seu filho, sua filha sem a vacinação. O Zé Gotinha tem que votar. Todo mundo. Precisamos Zé Gotinha. Zé Gotinha. Enfim. O futebol... o meio que você conviveu, o meio esportivo... Sim, muito. A gente tem visto que tem ido muito pro lado do bolsonarismo. E o meio das artes pro lado do Lula, né? O lado da esquerda. Por que você acha que o meio do futebol vai pro lado do Bolsonaro, sendo que, ideologicamente, igual você estava falando, é formado por mais negros, pessoas que vieram das classes mais baixas? Por que você vê essa ligação com o bolsonarismo? Igual o Neymar, que mostrou seu apoio pro Bolsonaro, e outros atletas também fizeram isso. Eu acho assim... O caso do Neymar específico é um caso curioso, né? Que tem essa coisa dessa dívida do Neymar e da família dele
para a Receita Federal, 88 milhões, se não me engano. O pai dele vai visitar o Bolsonaro e o Paulo Guedes, e depois, logo depois, aparece o Neymar. Primeiro ele agradeceu a visita, mas depois parecia não suficiente só agradecimento. Ele teve que fazer um videozinho dançando a musiquinha lá do Bolsonaro. Me pareceu ali um movimento muito pouco genuíno da parte do Neymar de apoio ao Bolsonaro, e mais uma coisa é que ele foi meio constrangido, mas não quero aqui passar pano no Neymar não, de jeito nenhum. Mas eu acho, por exemplo, diferente do Felipe Melo, que desde o começo... Felipe Melo, todos aqui é Bolsonaro. Mas você pega o Robinho, né, que não é, eu diria que é um apoio que alguém gostaria de ter. O Robinho hoje votando no Bolsonaro. Ou o Bruno, né, o zagueiro do Flamengo, o goleiro do Flamengo, enfim, assassino. É triste, né? Você ter esses apoios esportivos muito claros, né? Eu diria que eu sou do Bolsonaro e falava, não, nem divulga isso. Faz vídeo pra mim, não. Por favor, não faz, não, pelo amor de Deus. Mas está aí, e publicado, quer dizer, é meio... Agora, voltando para o meio do futebol, porque aí você pega dirigentes também, a verdade é que com toda a história de entrar dinheiro no esporte, né, privado, anúncio, no caso do Botafogo, Vasco, trazendo investidores de fora, o fato é que ainda todos os clubes devem um dinheirão para o governo federal. O Profut, quer dizer, aqueles impostos que ficaram atrasados, fundo de garantia, muito. Então, era inevitável que sempre os dirigentes dos clubes sempre foram meio puxa-sacos de Brasília, quem fosse que estivesse lá. Isso não mudou. Do ponto de vista, eu acho, aí agora descendo um pouco para jogadores, porque é verdade que é uma cultura que não é só de Neymar ou de Robinho, eu acho que tem a ver o seguinte, a gente vive numa cultura em que o vencedor tem um peso cultural muito grande. O esporte empurra muito para isso, dá admiração ao vencedor. Então, o Bolsonaro, ele, de certa maneira, simbolizou isso, né? O vencedor, o cara da pátria, o cara da bandeira, né? E até, temos que também admitir, o futebol ficou muito, muito mais religioso do que era, né? Você vê tudo quanto é jogador faz, né, gol, né, os dedinhos lá para cima, que eu acho uma loucura. Eu acho também uma falta de lógica. Você faz um gol, e o outro time faz um gol, e Deus aí mudou. Aí Deus agora mudou de time. É um absurdo, gente. Quer dizer, Deus não está interessado no resultado de jogo de futebol. Deus tem coisas mais, né, relevantes, mais importantes para pensar do que o resultado de jogo de futebol. Mas o fato é que essa coisa da religião, que também está mais próxima ao Bolsonaro, está ligado, entendeu? Uma cultura de vitória, com uma cultura religiosa, com uma cultura de um grande líder, uma cultura do eu obedeço sem pensar, que de certa maneira são os jogadores. Os jogadores obedecem a um técnico sem questionar, eles não são ensinados a questionar e pensar, né? Não é obedecer. Tudo isso cria, eu acho, um sistema que está muito mais próximo de um lado de obediência, que simboliza esse lado militar, autoritário do Bolsonaro, do que um lado mais democrático. E comparando os atletas brasileiros com os internacionais, aconteceu o caso da NBA, na época da bolha, você Sim. tinha ali uma conversa generalizada de Sim. nenhum posicionamento político contrário ao que estava acontecendo da bolha da NBA. Sim. Teve Kyrie Irving, que teve um problema ali de Sim. não ser Ficou anti-vacina, ficou Sim, fora. Depois, né, que não pôde jogar durante um tempo. Você acha que os atletas brasileiros, eles têm essa dificuldade por falta de cultura também, de não ter uma posição, não importa se for direita ou esquerda, mas se posicionar bem, por falta de conhecimento, de não ter uma bagagem acadêmica como tem no caso da NBA? Olha, eu acho que isso é verdade, mas não é toda a verdade. Quer dizer, eu acho que há um movimento internacional de mais participação de atletas no mundo, né? Você pega o Lewis Hamilton na Fórmula 1, né, por exemplo. Ele é um cara que se posicionou contra o racismo, contra as ditaduras do Oriente Médio, de uma maneira que nunca existiu antes. Claro que é negro. E o Hamilton amadureceu também, né? O Hamilton no começo de carreira era também, fanfarrão. Também amadureceu. Todo mundo cresce. Sim. O que me espanta mais no jogador brasileiro, estou falando na média desse jogador brasileiro que a gente está dizendo aí que é bolsonarista, é a falta de solidariedade e a falta de olhar para trás. Quer dizer, esse jogador veio de um meio humilde,
99% das vezes. Sabe? Ele viu, ele sabe o que é ser pobre, ele sabe que ou ele foi pobre, ou os pais foram pobres, ou os amigos eram pobres. Quer dizer, cadê a solidariedade em relação à pobreza? Porque a gente não está num mundo de que, pobre e rico sempre existiu. Ok, beleza. Mas fome, 33 milhões de pessoas com fome, 100 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Quando você pega um Rivaldo abraçado com o Bolsonaro, você já viu de onde o Rivaldo veio? Sabe ali aquela semi-periferia ali de Recife? O cara é muito pobre. Quer dizer, onde está, de fato, você olhar para o lado e, gente, poxa, eu era isso aqui, minha família era isso aqui. Sabe, isso não está certo, essa divisão. Por mais que eles ganhem milhões, beleza que eles ganhem milhões, que estejam muito bem de vida nos seus clubes, e que eles se digam, não, tudo vem do meu esforço. E nada, ninguém sobe sozinho, né? Tanto que você agradece a tua mãe, agradece teu pai, agradece quem te levou, aquele técnicozinho que possivelmente continua pobre, mas que te deu a tua primeira chance. Mas essa falta de solidariedade, essa falta de gratidão, eu acho feia nas pessoas, eu acho feia. E eu acho isso ruim, porque eu não acho que o brasileiro, de uma maneira geral, não pensava assim. O brasileiro, ele era mais carinhoso, mais solidário e mais atencioso com quem estava do lado. Você podia estar... Eu, por exemplo, eu joguei futebol em Cidade de Deus. Você era bom jogador, Shoa? Era bom, jogava bola bem. E eu jogava futebol de praia, um cara jogava... Isso foi nos anos 70, lá atrás. No começo, quem viu o filme Cidade de Deus, é aquele começo do filme, quando o conjunto estava sendo meio terrão ali. E a gente viajava, ônibus para jogar fora, não sei o quê. Eu era o único branco do time. Era uma época que era possível você ser um garoto de classe média, como eu era da Zona Sul, e jogar com o pessoal de Cidade de Deus. Sabe? Esse mundo foi quebrado pela violência, pela polarização política, por um monte de razões. Mas a gente teve já. A gente poderia voltar a tentar algo, não digo idealizando um mundo do passado, mas assim, uma coisa mais decente, com menos violência, com mais possibilidade da gente estar juntos. E eu acho que parte do incômodo de muita gente bolsonarista é racista, é de fato racista. No sentido de você ver aquele momento que a famosa frase, aeroporto está parecendo rodoviária, o shopping center que você vê famílias pobres ou negras no shopping center onde você não via antes. Isso existiu, de fato. Teve um momento ali, na época do governo do Lula, etc. e tal, que isso foi real. Sabe, uns 40 milhões de pessoas saíram, quase 40 milhões da pobreza. A ONU, os números são internacionais. E a gente lembra disso, as pessoas lembram disso. Né? Elas não estavam passando fome. E agora estão. Quer dizer, então, isso deveria fazer mal a todo mundo. Quer dizer, a gente vai demorar muito, eu acho, para o Brasil deixar de ter pobres. Mas a gente não precisa ter pobreza com gente passando fome, gente. Sabe? Famílias na rua. A gente teve mendigo na rua. Né? Mas hoje, Copacabana, Ipanema, Leblon, você vê famílias dormindo na rua. Isso não existia. Isso é muito ruim, muito ruim. Eu acho que faz mal a todo mundo, deveria fazer mal a todo mundo. É triste. Você estava falando uma coisa e me veio um esportista brasileiro que já não está entre nós. Você acha que o Ayrton Senna hoje sofreria muito hate nas redes sociais pela maneira que ele agia, que ele se posicionava? A gente vê que hoje, mesmo ele falecido, as pessoas, o Senna seria um bolsominion, o Senna seria um esquerdista, o Senna é um lulista. As pessoas assim, será que hoje o Senna conseguiria ser o que ele era da maneira que as redes sociais elas lidam com as pessoas? Eu acho muito difícil, realmente, você se posicionar em relação a coisas públicas. Vamos pegar uma coisa muito simples, vacina. Se o Senna falasse que era a favor da vacina, e eu juro que eu acho que o Senna diria, porque uma pessoa como ele era, inteligente como ele era, e totalmente obcecado por ciência e tecnologia, ele jamais falaria mal de vacina. E aí? O que as pessoas falariam? Entendeu? Seria o pessoal do Bolsonaro ia falar contra o Senna? Eu acho que sim. E aí dependeria de quanto que o Senna se empenharia numa campanha de defender a vacina. Claro, quanto mais ele defendesse, mais atacado ele seria. Mas eu diria que, com certeza, para pegar um tema muito concreto que afetou muito esses anos da gente agora, que foi a pandemia, eu não enxergaria o Senna como um cara bolsonarista, com certeza nesse tema não. Talvez em termos de economia, de mercado, mas numa coisa muito básica, eu acho que o Senna estaria do lado da ciência. Apanharia talvez os dois lados, né? Talvez, mas eu acho que o fundamental
é fome, o fundamental é vida. E era algo que o Senna pandemia, sempre apoiou. eu acho que o Senna apoiou. Queria a fundação do Senna, queria o Instituto Senna, do Ayrton Senna, eu acho que são coisas que eram preocupações reais dele, né, e que, de fato, eu acho que ele estaria muito mais do lado do povo brasileiro, quando eu falo do povo, o povo mais pobre, e que eu acho que, nesse aspecto, sei lá, eu vejo o Senna de um lado positivo. Você trabalhou ali na Globo durante 35 anos, e você teve o prazer e o, assim, positivo, né, de ter participado de vários eventos esportivos maravilhosos, Copa, Olimpíadas, Pan-Americanos, a gente estava falando em off aqui, você tem uma coisa aqui, se eu tenho... Falar essa palavra é horrível, inveja de uma pessoa que você pôde acompanhar de perto, o Gustavo Kuerten, então é um cara que é meu grande ídolo esportivo. E também os lados das guerras, dos tsunamis, essas coisas todas que aconteceram no mundo. O que mais te marca, Uchoa, quando você fecha o olho, tá deitado na sua cama, na sua casa, você fala assim, caraca, isso aqui me marca profundamente até hoje. É uma coisa que não sai da sua cabeça. Você tá conversando com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, fala assim, caraca, isso me marca muito. Olha, como eu fiz muita coisa, quer dizer, de fato eu não tenho um momento que eu falo, não, esse é o... Quer dizer, eu tenho uma cobertura que eu acho que a cobertura mais difícil que eu fiz foi a do primeiro tsunami, né? Morreram 250 mil pessoas, a gente foi para 3 países e a gente quase não dormia, era Tailândia, Sri Lanka, Indonésia, foi um nível de destruição e de sofrimento e de mortes que eu vi muita gente morta, né? Porque é uma coisa que nem nas guerras eu nunca vi tanta gente morta. Porque foi na mesma hora, então é aquela coisa de caminhões com corpos. Nossa. É uma coisa assim, muito, muito chocante. É uma imagem que está na tua cabeça até hoje? É uma imagem que fica, sem dúvida, é um troço que ficou muito, muito impactado. Agora, eu acho que o esporte, por exemplo, que eu vivi muito e adoro o esporte, hoje, por exemplo, eu fiquei muito emocionado. A Mayra Aguiar, né, a judoca, né, foi tricampeã mundial, ela é a única brasileiro a ganhar 3 vezes um título mundial, já tinha sido a única a ganhar 3 medalhas seguidas em Olimpíada, no judô. Enfim, e é uma pessoa espetacular, uma pessoa maravilhosa, um sorriso maravilhoso, um jeito de ser muito legal. E você conhece pessoas no esporte que são incríveis. Assim, o Gustavo Kuerten é uma delas, né? O Guga é aquilo mesmo? O Guga tem um troço, gente, que é ele parece perdeu uma o pai. bondade, Ele né, perdeu o pai, acho que com 10 anos, assim, bem novo, né? E a mãe dele foi super importante, Dona Alice, na criação. Nome da minha dele. mãe. Beijo. Dona Beijo Alice. pra minha mãe. Beijo, Dona Alice. Muito importante. E ele tinha um irmão mais novo, né, que tinha uma deficiência física muito grave, né? O Guilherme, né? O Guilherme. Isso trouxe um nível de dificuldade e de humanidade pro Guga muito cedo, que era conviver com o diferente, né? O irmão com problema, conviver com a dificuldade financeira, ver o esforço da mãe, né? Ele queria jogar futebol de salão, né? Futsal e acabou no tênis, ainda bem que ele continua com tênis. Mas assim, eu acho que aquela coisa boa que o esporte dá, que mostra a noção do esforço, e ao mesmo tempo num esporte individual, que é você perder e você ter que assumir os teus erros e você levantar, cair no chão e levantar, que é uma coisa muito difícil na vida, né? Mas que ele teve que aprender com todas essas dificuldades e ao mesmo tempo vendo que mal ou bem, ele era saudável, ele era um atleta, e o irmão dele com os problemas que ele tinha. Eu acho que deu para o Guga uma cabeça muito boa, de pessoa boa, generosa. E eu acho que ele nos representava muito bem como ídolo brasileiro. Num esporte que muito pouco brasileiro, né? Tênis não é um esporte muito popular, né? Tem que ter parte de um clube, de uma maneira geral, então pouca gente tem dinheiro para pagar clube. Não teve a Globo, né? É uma coisa que estava até conversando aqui fora do ar, o Guga só teve 2 partidas transmitidas na sua história pela Globo. A Globo parou de transmitir tênis, a TV Globo, né? O canal aberto, de transmitir tênis lá atrás ainda, porque os jogos de tênis não tinham tempo, né? Quanto tempo vai demorar um jogo de tênis? Pode demorar 5 horas. Aí você bota o jogo de tarde e de repente você tem que tirar a novela das 6, a novela das 7, vai chegar o Jornal Nacional. Então, parou. Isso foi na época do Boni, ainda não tem mais tênis aqui no TV aberta. Então, quando eu comecei a fazer o Guga, né, a primeira vez que ele apareceu, ganhou na Roland Garros em 97. Você estava lá em Roland Garros? Estava lá. Ele era
quem transmitia os jogos era a TV Manchete. Isso. Mas é claro que a Globo tinha muito mais audiência. Então, uma reportagem do Jornal Nacional, do Fantástico, não sei o quê, claro que fazia mais furor. Mas, infelizmente, você numa reportagem, você mostra alguns pontos, né? Você não mostra o jogo todo, aquela dificuldade que ele está ganhando, de repente ele perde, aí o jogo de tênis é uma gangorra, né? Psicológica, jogo mental, né? muito grande. Muito, né? Às vezes você está lá em cima, de repente você está lá embaixo, um ponto bonito do outro lado já te bambeia. Enfim, então é uma pena que de fato a gente não tenha podido, né, mostrar mais, né, e o brasileiro ver mais, porque na Globo teria visto mais, o gênio que o Guga foi. Você também lidou com alguns gênios de fora do país e talvez o cara que mudou o boxe, que é o Mike Tyson. Você acompanhou muito de perto o Tyson. Sim. Você estava na luta do Holyfield? Não estava. Não estava. Eu acho que eu fiz 6 lutas do Mike Tyson, que foram as lutas... Rápidas, aquelas que duravam 10 segundos. Até tinha disso, sim. Foi quando ele saiu da cadeia. Ah, sim. Quando ele saiu da cadeia, isso foi em 96, ele foi preso por estupro, né? No auge, né? No auge. Mas ele já estava mal ali, né? Porque ele tinha perdido uma luta Buster em Tóquio, Douglas, do Buster Douglas. Porque ele já estava ganhando tão fácil, que ele também não estava mais se cuidando, enfim. Mas ele era o Mike Tyson. Mas é claro que o Mike Tyson, no estilo de luta dele, que ele era tão brutal, digamos assim, né, na maneira de lutar, era menos técnica e mais raiva, de certa maneira. Então você pega aquela figura esportiva, aí o cara é preso. Quando ele sai da prisão, ele é vendido, né, digamos assim, como se fosse a fera... Agora com mais raiva ainda, porque a fera tá solta. tá solta, depois de ficar preso, tá com mais raiva. E foram essas lutas que eu fiz, que foram muito interessantes como fenômeno, assim, de mídia, fenômeno de você ver, por exemplo, nos Estados Unidos, algo que eu nunca vi no Brasil. Você pega um ginásio inteiro, né? A maior parte do pessoal negro e gente muito rica, muito negro rico. Então você via aqueles carrões chegando com as mulheres lindas, super bem vestidas, joias e os homens ternos, super bem vestidos, e todo mundo negro. A gente não tem uma quantidade de classe média alta negra no Brasil. Claro que a gente tem negros bem-sucedidos no Brasil, mas não num número que eu pude ver numa luta de Mike Tyson, e que você veria num jogo de basquete, no NBA, nos Estados Unidos existe um volume grande de uma classe média com grana negra. E esse deveria ser o mundo normal, né? A possibilidade da gente ter de tudo, né? Ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem mais de metade da população. Quer dizer, então... E foi fascinante para mim, eu acho, essa coisa. Mas o Tyson, sei lá, era difícil. Você chegava perto dele, eu tive Isso que eu ia perguntar, ele dizia que ele era muito arredio nas entrevistas. Muito. Eu nunca fiz uma entrevista só eu e ele. Uhum. Né? E na época eles nem davam. Eu tive num grupinho pequeno, nós éramos 4 ou 5, falando com ele. Mas assim, ele não gostava muito de falar, ele era bem introspectivo, seco. Né? E que, obviamente, ele também não tinha muito interesse também naquele circo em volta dele também, né? E no caso ali, eu acho que todos os repórteres eram brancos. Então, para quem é negro, pobre nos Estados Unidos, que saiu das dificuldades que o Mike Tyson saiu, ele teve uma vida péssima, né? Quando era criança, ele vê que o lado da grana é branco, né? E o lado de tomar o soco na cara é negro, né? Então, eu acho que também ele tem essa percepção também, e eu acho que isso passava um pouquinho numa certa hostilidade em relação à mídia. O show em loco você cobriu quantas Copas? 8. 8? É. Desde qual? 86. 86. Eu fiz 86 México, mas não fiz 90. Uhum. Porque teve o Plano Collor, né? Que aí a equipe da Globo, eu estava na lista, né? E aí reduziu para 20 e poucas pessoas, aí eu não fui. Uma pena porque eu conheci a Itália muito bem. Meu pai foi exilado político e morou na Itália, tinha casa na Itália, então conhecia tudo aquilo ali. Eu falo italiano, mas eu não fui. Mas depois fui a todas, até 2018. Eu vou pegar alguns pontos nessas Copas que você esteve. 86 você estava no estádio... Brasil e França estava. Estava ali, então você participou daquela decisão dos pênaltis. Então, Tava. O que você sentiu na hora que a bola bate na trave e volta nas costas do Carlos? Isso. Aí você falou, já era, deu merda, fudeu. Olha, gente, aquilo foi um chute um ponto esquerda, chamava Belloni, um francesinho, que entrou até no segundo tempo, ele não era titular, não. E eu joguei muito futebol, e eu só tinha assistido, até em pelada, só uma vez aquilo acontecer. Uma vez.
Só para explicar pro pessoal, contextualizando. O cara bate o pênalti, o Carlos pula, a bola bate na trave e volta nas costas do E foi Carlos o único pênalti que o Carlos acertou o canto. Sim, também, além disso. Quer dizer, cara, é tão... Sabe, você vê que os astros não estão favoráveis, né? Quando aquilo acontece, né? O Júlio César, que bate o pênalti dele na trave, ele em treino, ele não errava. Ele dava uma porrada e não errava. Eu acho que ali, naquela decisão, o culpado mesmo foi o Sócrates. O erro pior foi o do Sócrates. Uma paradinha, né, que ele dá. Ele não toma distância, bate fraco. E ele, quando o Zico perdeu durante o jogo, você notou que o Bates não era muito de escolher canto, não. Ele ia na bola. Mais para ir na bola do que escolher canto. E, você tem que dar no mínimo com uma certa força, né? Tanto que o Zico bate dele e chuta forte. Dos pênaltis, né? E bate bem. O Sócrates bate de uma maneira displicente. O Platini era uma época de cobertura de Copa. Eu fazia o grupo da França, que era França, União Soviética, né? Antiga Rússia, Hungria e Canadá. Canadá que vai voltar agora para uma Copa do Mundo desde aquela época pela primeira vez. O time bom do Canadá, hein? Agora, né? Muito bom agora. Bom, muito bom. Então, você via que a França estava com um time bom, era campeão europeu. Agora você cobria, você chegava do lado do jogador. Cheguei a almoçar com o Platini. Era dia de folga. O dia de folga dos jogadores franceses tinha um acordo com a imprensa toda para ninguém gravar nada esse dia. Hoje é folga nossa. E eu tinha um jornalista francês que era amigo do Platini e que gostava muito de mim e me levou junto. Onde que você pode imaginar, por exemplo, você durante uma Copa do Mundo almoçar com o Messi, almoçar com o Cristiano Ronaldo? Não existe. Nesse jogo, o Platini, o pior pênalti do jogo, quem bate é o Platini. Lá Roberto Baggio, né? Pior. Acho que é mais alto o pênalti dele do que o do Baggio. Impressionante. Depois eu até sacaneei ele falou, mas a gente ganhou, não sei o quê. Eles juravam que iam ganhar a Copa ali, juravam. Passamos do Brasil. Era mais fácil para eles, acabaram rodando para a Alemanha. Um frango do Bates. Que podia ter frangado. Uma falta... O cara bate, ele abaixa assim para pegar, a bola bate debaixo do braço dele. Aí no final do jogo, no último minuto, eles fazem 2-0. Qual a sua grande lembrança de 17 de julho de 94, estádio Rose Bowl, a partir de meio-dia? Eu estava no helicóptero, fazendo os vivos, né, da seleção, do translado da seleção da concentração para o estádio. Então, quando eu desço do helicóptero, no aeroporto, e chego no estádio, o jogo já tinha começado, eu vejo meu ingresso, eu entro no estádio, mas meu ingresso era do outro lado. Falei, não vou, eu quero sentar logo. Aí eu achei uma família de brasileiros, estava do lado do goleiro americano, aquele Meola. Quase veio pro Botafogo, Meola. É mesmo? Em 95, o Botafogo quase mesmo? contratou. Não me são as histórias do Botafogo. O Botafogo não confiava no Wagner na época e procuraram o Meola para substituir o Wagner naquele Campeonato Brasileiro. Aí acabou não tendo a negociação. Caramba. Aí o goleiro foi o Wagner e o Wagner fez o que fez. É a minha última cobertura de Campeonato Brasileiro como repórter, é o título do Botafogo de 95. Depois já entra esse assunto aqui. E depois eu vou para Londres e aí nunca mais voltei a fazer. Você não quer cobrir pro canal do TF brasileiro desse ano, de repente? Deu sorte em 95. Era, timaço, o Túlio, enfim, era muito bom. Muito bom aquele Botafogo. Alô, Botafogo TV, o show tá aqui, ó. Não, era um prazer. Até aí. Eu tenho muitos amigos botafoguenses também. Era uma coisa assim, que eu sempre fui a favor em esporte de dividir a felicidade um pouquinho. Eu acho que é legal um ano ganhar um, outro ano ganhar outro, você um campeonato ganha um, outro campeonato... Aquele time que domina tudo e ganha tudo, eu acho que é ruim, poxa. Divide um pouquinho essa alegria, né? Um pouco. É bom. Uma Libertadores ano que vem pra gente, 2023, vai ser maravilhoso. Isso aí fica mais difícil. Mas assim, uns títulozinhos eu acho que vale a pena. Mas enfim, aí eu sentei, eu pedi para essa família, ela estava com eram duas crianças, um casal com 2 filhos. Aí eu pedi pro pessoal apertar um pouquinho e aí sentei ali, a gente trabalhava com paletó na época, e eu me lembro que eu mordi o paletó assim, cada... Porque você fala assim, a gente estava 24 anos, gente, se a gente não ganhar agora esse ano, vamos ficar de novo 24 anos sem ganhar a Copa. E eu falei, chegar até uma final e perder, cara, putz... Aí quando foi pro pênalti, então a agonia... Lembra 86? Lembrei, claro. Lembrei 86 e, e é muito, muito nervosismo, né? E tava chegando ali, ia ser o Bebeto, a última a bater. Eu tava com medo que o Bebeto desse uma amarelada, porque
Ele tinha amarelado no Campeonato Espanhol, né? Por isso que o Barcelona havia sido campeão. Então, eu estava preocupado, mas graças a Deus o Baggio deu aquele zunido. E o Tafarel, que Tafarel acertou do Massaro ali. Acertou do Massaro também. Mas você passou mal ali? Tem uma história que você chegou a passar mal na... Não. Você, na emoção ali, por causa do calor? Que muita gente passou mal ali, né? Por causa do calor. Eu nunca tive problema com calor. Eu já trabalhei no deserto do Paquistão, 52 graus, já peguei calor, não tem problema nenhum com calor. Eu não tive, não. Eu nunca tive problema de saúde durante cobertura de trabalho. Assim, é como se o teu corpo falasse, gente, não, agora para trabalho não dá para ficar doente, não. Você chega em casa na volta, aí tudo bem, mas agora não dá para ficar ruim, não. 2006 foi uma bagunça que você viu em relação à cobertura da seleção brasileira lá em Vegas? Olha, foi. A seleção de 2006, o que aconteceu? A gente ganha 94, chega na final de 98 e ganha 2002. Nunca a gente teve um período de tanto sucesso no futebol de seleção brasileira. Aí vai para 2006, aí você tem Ronaldo Fenômeno, Adriano que aparece, Kaká que explode e Ronaldinho Gaúcho mais ainda. Fora Roberto, Cafu. Fora o Juninho Pernambucano, Roberto Carlos, enfim. Né? Você tinha uma geração maravilhosa que se inventou essa história do quadrado mágico, que eu falava que isso não ia dar certo, antes da Copa. Por quê? Kaká nunca marcou nada, Ronaldinho Gaúcho nunca marcou nada, Ronaldo e o Adriano mais ainda. Quer dizer, você não dá para jogar futebol de alto nível com 4 caras que não marquem. Isso é impossível. Vai dar ruim num jogo sério. Mas ficou, e o Parreira eu acho que não sustentou essa coisa de que não dava para jogar os 4. Tanto que ele bota os 4 para jogar. E a nossa marcação, o Zé Roberto, eu tive com ele outro dia até, gravando com ele, o Zé Roberto ficava atarantado. Ele e o Gilberto Silva, o Emerson ali, enfim, correndo para lá e para cá, e não dá para você marcar dois caras só meio de campo. E agora, em Vegas, né, na Suíça, antes do preparo, é aquela coisa da grana. Eu me lembro que eu fazia todos os amistosos, nessa época, todos os amistosos do Brasil fora, quem fazia era eu, o Tino ainda não viajava para fora nessa época. Parecia grupo de rock and roll, cara. Parecia os Beatles, parecia sabe, a quantidade de gente do lado de fora do estádio, era um troço inacreditável. Eu me lembro de fazer na Suécia um jogo que tinha um torneio de tênis com o Nadal já famoso, no mesmo hotel. Os tenistas entravam e saíam, ninguém dava a menor bola. A seleção brasileira aparecia, era um troço. Você teve no Haiti, naquele jogo? Não, esse jogo não fui. Porque justamente era das Américas, né? Tá. Aí não fui eu que fui. Aí, no caso, eu não era... Não, acho que não foi o Tino que foi, não. Acho que foi o Regis que fez. Mas era impressionante, né? Porque ali talvez era o título que todo mundo achava que era chegar na final e ser campeão. Mas assim, eu acho que com uma certa ilusão em relação ao que o futebol é. Dava para jogar 3 daqueles caras, 4 não dava, entendeu? De verdade não dava. Você tinha que botar o Ronaldinho Gaúcho e o Kaká, e aí não bota o Adriano e bota o Ronaldo. Ali, aquela seleção. Enfim, mas olha só, é de verdade. Dida, craque. Lúcio, baita do zagueiro. Não, zagueirão. Juan, craque. Adriano, talvez não estivesse no seu melhor momento, por causa da morte do pai. Exatamente, que foi o azar. Um ano antes, o Emerson, azarado, porque era para ser pentacampeão do mundo. E não joga contra a França, né? Não joga. Quem joga é o Gilberto Silva. Isso. Ele teria dado uma porrada no Zidane. Com certeza o Zidane não ia fazer aquelas gracinhas que ele fez no jogo todo, não. Não, e depois o pessoal ainda ri com o Zidane. Pô, pessoal... Cafu, pra mim ali, os erros do Parreira ali, Cafu e Roberto Carlos. Que a melhor partida do Brasil foi contra o Japão, quando jogaram Gilberto e Cicinho. Mas o ali já estava classificado, né? Tanto que o único passe para gol, o único momento que o Ronaldinho Gaúcho faz uma coisa relevante na Copa é contra o Japão, que ele dá um passe pro gol do Gilberto. Isso. Agora, você vê, eu fiz essa reportagem quando o Dunga vira o técnico que entra, que eu achei absurdo botar o Dunga. O cara nunca tinha tido nenhum trabalho de técnico. Era o Dunga o técnico ou o Jorginho? Que muita gente fala que era o Jorginho o técnico. Na realidade, o Dunga era só a figura que aparecia. Será? Não, acho que não. Acho que o Dunga não tinha personalidade para isso, não. Acho que ele mandava mais. Mas quando o Dunga vira técnico, ele pune, né, o Ronaldinho Gaúcho e o Kaká, ele não convoca ele na primeira convocação dele, né? Por causa da bagunça, não sei o quê. Eu fui ver os números do Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2006. Eu falei, vamos ver se ele tem... Como é que ele foi, né? O scout oficial. O Ronaldinho Gaúcho jogando no meio de campo. No meio de campo, em 5 jogos, ele não ganha nenhuma disputa de bola. Não dá, né? Não dá. E sabe, os números dele são péssimos. Ele recebe em 8 jogos, e com 5 jogos, 8 faltas. Quer dizer, é menos
de 2 faltas por jogo. E era o melhor do mundo. E era o melhor do mundo. Quer dizer, você vê como ele foi irrelevante. Mas por que você acha que ele foi relevante na Copa? Cabeça, parte tática? Você acha que ele chegou... Eu acho que ele não aguentava a pressão. Você é amigo do Ronaldinho, né? Sim, a gente se deu super bem. Eu gosto dele pra caramba, pessoa ótima. Tive com ele no Líbano, tive com um monte de lugares com ele, assim. Um cara muito legal. Mas, assim, eu acho que ele não nasceu pra ser o foco na hora de um momento. Por exemplo, final do Mundial de Clubes contra o Internacional. Eu tava lá. Ele não jogou nada. Ele jogou muito mal. Em vários momentos de final, ele não foi bem. Eu acho que ele vai bem ao longo de um campeonato. Final da Champions ele não foi bem. Não foi bem. Belletti que decidiu o jogo. Exatamente. Então, eu acho que ele tinha talvez essa coisa mais acanhada, digamos assim, que tem a ver com a história da pessoa, né? O pai morreu cedo, o irmão que criava, o irmão decidia tudo. Ele nunca foi um homem, no sentido de ser adulto, dele decidir as coisas dele, sempre o irmão decidia. Isso em campo acaba fazendo a diferença. Tem um momento da pressão, que não é só a bola que você joga, é a pessoa que você é. E eu acho que hoje em dia isso está sendo um problema por falta de entrevista. Os jogadores quase não dão mais entrevista. Quase não dão. O que é dar entrevista? É você pensar sobre o teu trabalho. A pessoa te questiona e você tem que responder. Tá certo? Tá errado? Mas te obriga a pensar sobre como você está indo. O jogador hoje brasileiro, ele está cheio de parças em volta, assessores em volta, as garotas que querem, né, namorá-los. E eles não ouvem praticamente ninguém dizendo, tá vacilando, não, né? Não tem um não. É muito difícil. Claro que tem um ou outro que pega, né, que a torcida pega para Cristo, mas de uma maneira geral, o jogador que está numa qualidade melhor, ele está numa bolha em que ele não cresce como pessoa e como profissional. Porque uma das coisas que eram mais importantes, que eram entrevistas, ele não dá mais. Isso é ruim, né? Isso é muito ruim porque você não consegue... Acho que o grande problema de você ter um ídolo, acho que você... Quando uma pessoa para ter um ídolo, eu nunca vi uma entrevista que o Messi me dissesse nada, o Cristiano Ronaldo me dissesse nada. Está aqui com o presidente do Botafogo, do César, daqui a pouco vai ser entrevistado aqui pela gente. Ele deve saber disso, que ele conviveu com jogadores. Sim. É muito difícil um jogador falar algo que você para raciocinar. Sim. Igual a gente tá falando do Hamilton agora há pouco. O que o Hamilton e fala, você presta atenção. Sim. Porque tem o conteúdo. É. E talvez as assessorias de imprensa, elas tenham que fazer isso. Elas talvez tenham que dar mais liberdade para os jogadores. Colocando assim, não toca nesse ponto de política, não toca nesse ponto de A, B ou C, mas fala aquilo que você pensa. Sim. É muito importante. Sem dúvida. Não, eu acho assim que, para falar a verdade, eles não entendem que a imprensa e a mídia é uma oportunidade. Sim. Não é um perigo. O assessor de imprensa vê a mídia como uma fonte de medo, quando deveria ser de oportunidade. Eu falo um exemplo muito claro. Você é jogador de futebol, você é do Botafogo, aí você vai jogar contra o Flamengo. Aí você fala, eu tenho que ganhar esse jogo de qualquer maneira, porque o meu vizinho é chato demais. É um flamenguista mala, se eu voltar para casa perdendo, ele vai me sacanear. Cara, essa sonora já é ótima, porque ela já mostra que você é uma pessoa normal. Quem não tem um vizinho do outro time que te zoa quando você perde e que você zoa quando ganha? Sabe? Você fala, meu tio é vascaíno, não sei o quê, ele vai me sacanear lá em casa. Desde cedo ele queria que eu só fosse Vasco, mas eu sou Botafogo. Cara, ele conta um pouquinho dele, ele se aproxima do torcedor ao mostrar algo que não seja, vou jogar com meus companheiros, se Deus quiser. Sabe aquela fórmula pronta que você vê uma entrevista inteira e não sobra nada? Nada que te interesse. E outra coisa que é horrível também são as coletivas. São horríveis, porque a pergunta é feita, você sai com uma resposta boba, a próxima pergunta muitas vezes não tem nada a ver com ele, não cobra o que ele não respondeu na primeira e segue o jogo. Então, é muito fácil uma coletiva em relação a uma entrevista de fato com um contra um. Um contra um. Um com um, né? Não é contra, mas assim... Mas eu acho que esse é um trabalho, aqui, até aproveitando a presença dele, que eu acho que deveria ser estimulado pelo clube, que os jogadores falassem mais, pensassem mais, porque eu acho que a área em esporte que mais tem a crescer, porque para treinar todo mundo sabe o que precisa fazer, para preparar o físico todo mundo sabe o que precisa fazer, já não tem muito segredo. A área mental é a área do diferencial, onde a coisa ainda pode avançar muito. É você entender o jogo. O que é um Guardiola? É um cara que você conversa com alguém que jogou com ele, o cara fala, cara, eu não entendi, eu não sabia dessas coisas sobre futebol, sobre posicionamento, sobre pressão, eu nunca tinha pensado nisso, eu jogava bola.
Então, ele é um cara que te ensina. Agora, te ensina se você quiser aprender, se você quiser pensar. E isso tem muito pouco em futebol. A gente falando em pensar, a Globo está pensando nesse momento quem ela vai colocar no lugar do Galvão Bueno a partir de 2023. Você trabalhou aí nesses 35 anos com o Galvão, que talvez seja o maior narrador de todos os tempos. Sem dúvida. Tira o Marcos no lugar ali de Renato Ribeiro. Quem você colocaria para ser o número 1 da Globo a partir do ano que vem? Peraí. No lugar do Tino ou no meu lugar? Não, no lugar do Galvão. Ah, não, você falou Tino Marcos? Falei você. Marcos Shoa. Não. Marcos Shoa. Não. Rebobinando. Não, pensei que você tava... Rebobinando o filme. Quem o Marcos Shoa colocaria para ser o número 1 no lugar do Galvão Bueno? Hoje o Luiz Roberto. Eu acho que o Luiz Roberto é o cara que está mais preparado. Eu acho que tem feito as coisas principais para a Globo. Eu gosto da narração dele. Acho que às vezes o Luiz Roberto talvez exagere um pouquinho na empolgação. Digamos assim... Eu acho que você, como narrador, você tem que ter um volume que você aumente e diminua. Claro que você vai exagerar num certo momento que você está promovendo o espetáculo, mas você não pode ir o tempo todo no volume alto. Eu acho que às vezes o Luiz Roberto, o jogo está muito ruim e ele está num nível de empolgação que, cara, você está vendo que o jogo está ruim. Entendeu? Então, eu acho que ele ainda não modula isso tão bem quanto o Galvão modulava. Mas eu acho ele um ótimo profissional, acho que ele é super bem preparado, tem muita informação. Eu acho que ele é o cara da vez. Você acha que ele passou o substituto natural seria o Kleber, até mesmo pelo tempo de Globo? Você acha que ele ultrapassou o Kleber? Ultrapassou o Kleber. Eu acho assim que o Kleber, claro, é um ótimo narrador e tem o seu espaço lá em São Paulo. Mas não sei, eu acho que ali na chicane, ali o Luiz Roberto ultrapassou. Ali acho que o Proust bateu no Senna em 89. Eu acho que o Luiz Roberto ultrapassou, eu acho que ele é o cara. Tanto que agora no pessoal que vai para o Catar, vai o Galvão e o Luiz Roberto. O Kleber vai ficar aqui no Rio. E o Galvão? É fácil de trabalhar? É um cara que Olha, o Galvão ele é muito fácil para mim, que eu conheço o Galvão antes do Galvão ser Galvão desse tamanho que é conhecido, né? Existe um momento do Galvão, que é 94, que é quando ele muda o patamar de fama dele, né? Que é quando morre o Ayrton Senna e logo depois o Brasil é tetra. Então ele de certa maneira, ele é o amigo do mártir e logo depois é o vitorioso da Copa depois de 24 anos. Quer dizer, essas duas coisas alavancaram o Galvão enormemente. E logo, um pouco depois, aí passa a ter o Bem Amigos, onde tem um programa que, para quem gosta de esporte, etc., passa a ser o principal programa do Sport TV, em termos de audiência, onde ele também ali domina os convidados, enfim, quer dizer, ele é o cara que é o centro da história toda. Então, esse tamanho do Galvão foi crescendo. Eu sou, digamos assim, de uma época antes. E a gente fez muita coisa junto, não só futebol, mas assim, cerimônia de abertura. Você quer perguntar várias, cerimônia de Olimpíada, muito, desde 96, a gente fez todas juntos. Quer dizer, e a gente fala de família, a gente fala dos filhos, quer dizer, a gente tem um relacionamento que não é só profissional, quer dizer, eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim. Então, quer dizer, tem uma coisa boa, né? Hoje à noite até a gente tem uma grande gravação, estão fazendo um programa, uma série para a Globoplay, sobre o Galvão, a gente vai fazer uma gravação assim, Galvão, grande. Tem um careca lá, o tal de Thiago Franklin, que tá querendo te receber lá. Né? Ele não mora no Rio, né? Ele tá pouco no Rio, na verdade, né? É pelo telão, se ele puder, pelo telão a gente faz aqui. Né? Mas ele é... Não, eu acho assim, ele é excepcional. Eu acho ele é um cara muito inteligente, muito esperto, assim, muito rápido, né? E com uma capacidade de gostar de esporte e entender o meio também, a televisão. Ele navega muito bem nos tempos e tem um bom senso de humor, que é importante também na televisão. Quer dizer, eu acho que ele foi muito grande. Agora, eu acho, claro, que ele teve um momento de ser muito questionado, né? É inegável essa história também, quer dizer, em que eu acho que o Galvão ele foi um pouco para-raio de uma certa desagrado de uma parte dos brasileiros em relação à TV Globo. Quer dizer, onde existiam coisas que alguns brasileiros não gostavam da Globo, o para-raio foi xingar o Galvão no estádio. E aí ele vai morar em Mônaco, etc e tal. Ele fica um certo exílio ali, que em parte foi por causa disso. Eu acho que não era necessariamente contra o Galvão, entendeu? Embora a torcida tivesse... em Galvão, 2010, né? Galvão é isso, Galvão torce para tal time, que não é verdade. Que o Galvão nunca... Eu não acho. O Galvão pode ter errado,
Mas ele não foi um torcedor para tal time contra outro time. Isso não menor chance. A primeira lembrança que eu tenho do Botafogo com o Galvão é em 89, que ele narra um gol do Maurício em cima do Flamengo, que é o time do coração dele, narrando de uma maneira, né, o presidente? Super empolgado. O gol de 89 na voz do Galvão Bueno. Não, sem dúvida. Não, super profissional, super bom. Acho que ele nunca teve isso, não. Eu acho que... Agora, também ele viveu, como eu vivi, como o Tino viveu, a gente pegou uma época de ouro da TV Globo, né? Onde a gente cobria tudo, fazia tudo, ia nos lugares todos, né? E claro, porque não tinha tanta internet, todo mundo assistia a TV Globo. Então, por maior que seja um novo narrador que apareça agora, ele nunca vai ter o tamanho, porque as coisas agora estão mais divididas, estão mais diluídas. Isso é bom, por um lado, mas, digamos assim, faz com que ninguém possa repetir o papel do Galvão. Você, Tino, vocês eram os pop stars que tem hoje, por exemplo, essa galera do YouTube aí, Fred, eram vocês antigamente? Vocês não podiam entrar num restaurante, nada, que todo mundo parava vocês? Não, assim, a gente sempre... Bom, a gente é de uma época que dava autógrafo, né? Agora é selfie, né? Mas era autógrafo. Mas assim, eu acho que o limite suportável da fama é ser repórter. Você não deixa de ir numa rua, você não deixa de ir numa feira, numa loja, num shopping, num restaurante, sendo repórter. Vem gente pedir autógrafo, ok, mas não é que nem um Galvão, não é que nem uma Fátima Bernardes, não é que nem um Neymar, nem comparação. Entendeu? Você vive uma vida normal. Claro que é muito bom a pessoa gostar de... Pô, olha lá, como eu brinco assim, com a pessoa, farol alto, né? A pessoa tá passando, olha para você, aí de repente vê você... E você nota que a pessoa... Pô, reconheceu, mas fica sem graça, né? Fica sem graça, etc. Tal. Mas assim... Mas nunca nada constrangedor, muito nada agressivo. Super... A minha carreira sempre foi muito legal. Mesmo agora, eu como candidato, que aí já estava numa área que... Mas, pô, foi super tranquilo com todo mundo. Eu nunca recebi nada... Sempre as pessoas me viram bem. Eu sempre tratei bem as pessoas. Chegando aqui na reta final, o Shoa, um ponto que eu quero falar com você em relação à Copa de 2022. Vejo hoje o Brasil muito mais forte do que estava há 6 meses, até mesmo pelos jogadores que a gente tem e olhando as outras seleções que estavam bem, hoje não estão tão bem. Você acha que o Brasil, desde 2006, tem a melhor geração de jogadores? A gente pôde ver ali só craques. E você acha que está chegando tão bem preparada como chegou, por exemplo, em 94? Que eu não considero 2002 como o Brasil chegando bem preparado. O Brasil foi se preparando dentro da Copa. Você acha que tem boas chances do Brasil ser hexa? Olha, tem sim. Quer dizer, eu acho que o Tite tem uma coisa que nenhum técnico brasileiro teve, que foram esses... 2 ciclos, uma Copa, um ciclo inteiro, né? Porque nem o Tele, que foi técnico da história, mas ele, num buraco ali no meio, ele não ficou. Então, eu acho que o Tite tem isso de vantagem, ele conhece bem os jogadores que ele tem. Agora, e obviamente por ter essa estrada toda, o time está um pouquinho mais azeitado, mas eu acho que ele tem algumas dúvidas muito claras. A gente tem alguns problemas. Vou dizer alguns. Por exemplo, na defesa. Nós nunca tivemos laterais tão fracos ofensivamente. Uma marca do futebol brasileiro são laterais que sabiam atacar bem. Não é o caso nem do Danilo, nem do Alexandre. Então a gente não tem uma jogada que a gente tinha pela primeira vez em Copa do Mundo. Outro problema, para mim, Thiago Silva. Thiago Silva é um jogadoraço. Não é um jogadoraço no contra-ataque. Para a gente defender um contra-ataque. Ele não tem velocidade. Ele não tem a velocidade para segurar um Mbappé, um cara muito rápido. E o Brasil joga muito atacando. Então, eu não sei o quanto que ele pode... E eu acho que até por isso que o Tite prefere um Alexandre, que vai estar mais perto, mais para trás, digamos assim. Mas eu acho uma preocupação. O gol da Tunísia, por exemplo, aquela bola alta, o Thiago Silva é bom de cabeça, o Thiago Marquinhos é bom de cabeça? Nenhum dos dois é muito alto. Pode ser problema. Eu não questiono o Marquinhos, mas eu questiono o Thiago Silva. Vamos para frente. A gente está com, hoje, né, Casemiro, Fred... Paquetá. Agora, isso por quê? Porque, teoricamente, é Rafinha, Neymar e Richarlison, ou o Vini Júnior é banco ou o Vini Júnior é titular? Por quê? Se o Rafinha for titular e o Vinícius Júnior for titular, o Neymar joga onde? O Neymar não é centroavante. O Neymar hoje, a melhor coisa do Neymar são os passes. Os passes do Neymar são brilhantes. Agora ele tem que estar mais para trás para achar o cara na frente. Nem o Rafinha, nem o Vini Júnior são artilheiros. Fazem gols, mas não são artilheiros.
num jogo faz falta aí um cara que faz gol com mais facilidade, como um Pedro, por exemplo. Ou um Richarlison, não sei. Agora, se bota o Richarlison, o Neymar vai para onde? Vai para a esquerda? Ele não tem mais aquela velocidade nem dribla mais do jeito que driblava. Ele não chega, não tem mais aquela potência. Tem uma matéria do L'Équipe, que é o grande jornal do esporte da França, que analisa os últimos 5 anos do Neymar. Os números dele estão todos piores em relação, não digo agora, essa temporada que ele começou muito bem com gols e com passes, mas com dribles ele já não consegue mais driblar mais. Ele não tem mais tanta potência, não tem mais tanta velocidade. Então, se você tira o Neymar para o meio e o Paquetá sai e vai para a esquerda, que é uma coisa que o Tite bota, se a gente perde a bola com o Paquetá lá na frente, a gente fica com 2 marcadores no meio de campo, que é o segundo gol da Bélgica, lembra? Que é quando tá aquele bagunço, aquele vazio no meio e a Bélgica vem e pum, gol. Então, nós temos problemas. Temos muitas vantagens. Eu estou falando de algumas questões que não são tão fáceis. Porque tem uma semana só entre o final dos campeonatos e a Copa. Essa Copa é muito atípica para todo mundo. É como se você pegasse um quebra-cabeça e jogasse para o alto. E quem chega, quando cai as peças, quem tiver com as peças mais perto do certinho, vai ganhar essa Copa. Concordo com você que nenhuma seleção europeia hoje está bem. Nenhuma. Todas elas estão com problemas, inclusive a França. Que era a favorita há 3, 4 meses. Mas ela está com problemas, assim. Então, realmente, as peças estão desencaixadas. E até de relacionamento, né? O caso também, do Pogba com o Mbappé. Enfim, isso existe. Agora, também, o Deschamps está no terceiro mandato, terceira Copa dele, quer dizer, ele também tem ferramentas, tem um elenco muito bom. Eu vejo a Argentina e o Brasil como as 2 seleções que estão chegando talvez mais homogêneas, com mais segurança, com mais confiança. E isso faz diferença numa Copa do Mundo. O Shoa, eu li e vi você falando sobre um momento que talvez tenha sido o momento mais triste que você teve na sua carreira toda, que foi quando você não participou de um evento que a Globo fez de comemoração dos 50 anos de jornalismo dela, se eu não me engano. Isso. Em 2015. Sim. Isso é algo que você já conseguiu resolver internamente ou algo que ainda continua te machucando um pouco de você não ter participado desse evento que aconteceu no Jornal Nacional? Não, olha, eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho que olhar para frente. As coisas que aconteceram já aconteceram, não tenho mais poder para mudá-las. E eu acho que você ficar magoado, ou ficar com raiva, ou ficar se corroendo por coisas que aconteceram, não melhora para a tua vida, entendeu? Então, são coisas que eu constato. Mas não é uma coisa que eu fico lembrando, nem pensando, nem me querer. Acho que ali foi uma coisa pessoal. E não quiseram me botar. Mas que é uma coisa que foi publicamente, até muita gente comentou, porque... Eu fiquei, na época eu assustei. Era, de certa maneira, ridículo eu não estar ali, com tantos jornalistas. Eu fiz mais eventos esportivos que todos o pessoal do esporte, mais do que o Tino, mais do que... Fiz coisas mais relevantes. Ele fez, claro, o Tino, maravilhoso, amigo, enfim, mas eu fiz muito mais coisa com o Tino. Fiz o boxe, fiz as Olimpíadas, fiz o Guga, fiz as Copas todas e fiz... Enfim, fiz mais coisa. Em termos de guerras, nem compara. Eu fiz 8 guerras, os outros repórteres não chegaram nenhuma, 2, tsunamis e coberturas de grandes eventos, e G8, G20 e Davos. Quer dizer, eu não estou dizendo que alguém tinha que sair para eu entrar. Agora, eu não estar, era ridículo. Você acha que ele foi tentaram forçar para você sair? Pedir para sair alguma coisa? Não, eu acho que foi um momento ali de pessoal ali, de quem decidia, que quis me punir por alguma coisa e fizeram isso. Eu estava viajando e não me chamaram para voltar para a gravação, claramente. Não foi sem querer, isso, obviamente que não. E foi uma decisão mesmo de que nós não vamos dar esse reconhecimento para ele. Agora, eu acho que o reconhecimento da minha carreira não foi dado por aquele momento, quer dizer, a percepção que as pessoas têm do meu trabalho, né? Independente das pessoas até que não concordavam comigo politicamente recentemente, mas as pessoas, poxa, adorava você o teu trabalho, mas acho que você está errado nisso aí. Ok, mas meu trabalho é meu trabalho, quer dizer, eu possivelmente vou voltar a trabalhar, pensando de repente abrir um canal do YouTube, canal do show aí, é uma ideia que eu estou pensando agora para novembro. E eu acho que fica esse carinho e esse reconhecimento das pessoas em geral sobre tudo que eu fiz, né? 38 anos de jornalismo é muita coisa. Você é flamenguista?
Sou flamenguista. Final da Libertadores chegando. Chegando. O Flamengo será tricampeão da Libertadores. Aqui no estúdio eu tenho certeza que tem 3 que acham que não e 2 que acham que sim. Mas... Olha, eu acho assim, é o ideal, é o mundo ideal. Quer dizer, o Palmeiras tivesse passado, eu acho que nenhum flamenguista ia ter dizer otimisticamente que não, vamos ganhar. Com o Palmeiras, eu acho que não. Com o Atlético Paranaense, eu acho que sim. Claro que é um jogo, é futebol, essas coisas, todo mundo sabe disso. Mas hoje, o elenco do Flamengo é melhor que o do Atlético Paranaense. Quer dizer, eu acho inegável. Eu acho que o Flamengo chega mais solidamente. Eu acho que o Pedro hoje está num momento esplendoroso. A bola bate na canela. A bola bate na canela. Ele é um ótimo jogador e está num momento muito bom. O Arrascaeta também. Quer dizer, eu acho que, de uma maneira geral, o Flamengo chega justificadamente como favorito. Se vai ganhar, não sei, mas eu acho que é muito mais fácil do que ganhar do River Plate lá, como foi. Então, eu acho que tá mais no bolso. Você gosta de final única na Libertadores? Você acha que... Gosto. Eu acho que é importante que seja um momento só, que não tem essa coisa de ganhar em casa e ir para o outro jogo já defendendo vantagem. Não, um jogo. É naquela hora ali, você tem que entregar o seu melhor. Eu acho que essa é uma das coisas boas do esporte, que você analisa o talento, mas também a cabeça, a capacidade de você sustentar a pressão. Isso é muito interessante em esporte e a final representa muito. Eu gostava muito daquele modelo lá atrás, de quando o Botafogo foi campeão, que era de você ter os playoffs, né? Porque você jogava, você tinha aquele pontos corridos, mas depois você chegava às eliminatórias. Você misturava essas duas coisas. Você dava o mérito para quem saiu em primeiro, para pegar adversários mais fracos, mas você, naqueles jogos eliminatórios ali, você também entregava para o torcedor uma emoção diferente. A gente se encontrou, um bastidor, né? A gente chegou praticamente na hora, no mesmo momento nós chegamos juntos aqui, você estava com o livro na mão e o livro continua aqui. Qual o livro que você está lendo? Mostra pro pessoal. Tá, é uma curiosidade que eu tô, que você estava com esse livro aí, ó. Eu estou lendo um livro que chama Londongrads, é um livro de dois jornalistas ingleses. Eu morei 11 anos em Londres e esse analisa exatamente o período que eu vivi lá, de 96 até 2007, e que era exatamente quando o Londres virou o lugar para onde foram os oligarcas bilionários russos. O Abramovich, o dono do Chelsea, foi essa época que eles foram para lá. E mostra como a corrupção da Rússia, da Inglaterra também, e como isso que a gente está vendo agora, na guerra da Ucrânia, na guerra da Rússia. Já fui muitas vezes à Rússia, eu falo russo, e eu gosto muito desse tema internacional de uma maneira geral, então eu sempre ando com livros, eu estou sempre lendo. Quantos livros por ano você lê? Eu não sei. Mas eu leio um livro num dia. Caramba. Um dia começa um dia, no dia seguinte acaba, assim. Eu estou sempre com livro, sempre com livro. Todo mundo... Jogo de Maracanã, né, naquela época do Botafogo, eu levava livro, sabe? Falta na frente da área. Putz, até bater. Dá pra você ler as 2 páginas. Hoje com o VAR você lê... reclama. Com o VAR hoje, você acha que você lê 3 livros? Meu Deus, aí é o capítulo inteiro. Até decidir, entendeu? Pênalti, então, aquela coisa de reclamar. Ih, você lia. Aí 15 minutos do primeiro pro segundo tempo, ia 2 capítulos. Então, estava esperando o jogo começar, ia ler um livro. Livro é muito bom, é muito divertido. Quando o Showa lá atrás, o garotinho Showa, se imaginava, depois de muitos anos, você realizou tudo que você quis fazer na sua vida, na sua carreira, pelo menos por hora, que ainda tem muitos mais anos? Que eu acho assim, no jornalismo, sem dúvida, eu acho que, claro que o jornalismo é tão plural, tem tanta coisa. Eu gostaria de estar cobrindo a guerra da Ucrânia, mas não estou trabalhando em nenhum lugar, então não vou para a Ucrânia, embora na guerra da Síria eu fui com o meu dinheiro. Caramba! Eu cobri com o meu dinheiro. Mas assim, tem coisas que eu sempre estou curioso, o que está acontecendo no mundo. Mas estava na Globo na época da Guerra da Síria, ou não? Tava, mas o chefe não queria que eu fosse, não me autorizava, e eu fui de férias. Eu paguei a minha viagem do cinegrafista. Caramba! E eu fiz... Mas as imagens entraram normalmente? Não. Aí quando eu voltei ele não deixou, porque eu não tinha autorização, e esse material todo só foi recuperado para essa série, que está no Globoplay até hoje, Retratos da Guerra Sem Fim, que aí era o material estava totalmente inédito. Caramba. Então tem a guerra do Iraque, da Líbia, Afeganistão, Paquistão, tem tudo nessa série. São 4 episódios, Retratos de uma Guerra Sem Fim. Se você puder ver, é bem legal, porque é bem atual. Tunísia, tem tudo. É bem legal. Mas, enfim, eu acho que o jornalismo tem sempre mais, você sempre quer mais. Agora, é claro que eu sou muito feliz com a minha carreira. Idealmente, hoje, eu gostaria de poder fazer, sei lá, umas 2 séries por ano. Sei lá, vai para uma Ucrânia, faz uma série sobre... Vai para China, faz uma coisa na China.
Ou até no Brasil mesmo, que ele pega um tema e faz uma coisa boa. As plataformas de streaming. Sim, Isso sim. é algo que você pode negociar diretamente com elas hoje. Não, né? me convidar. Assim que eu saí da Globo, eu fui convidado para isso, para poder fazer essas coisas. Mas na época eu estava mais pensando na política. Mas agora, enfim, ano novo, vida nova. Aberto para novos relacionamentos. Exatamente. 2023 está aí. O Showa, obrigado. Suas redes sociais para a galera que quiser te seguir. Tá, é Marcos Uchoa Oficial, tá? No TikTok, Instagram, Facebook. Né? O Twitter é Marcos Uchoa _. E o canal do YouTube é Marcos Uchoa Oficial também. Marcos Uchoa Oficial. Já fez a estreia aqui hoje do canal. Exatamente. O show, espero que você tenha curtido. Curti demais. Não, foi muito legal, Thiago. Um papo TF. que a gente... As pessoas te chamam mais de Thiago ou de TF? Depende. É a gosto da casa. Tá bom. O show, obrigado mesmo, de coração. Aquilo tudo que eu falei no começo, repito, você é uma das referências que eu sempre tive no jornalismo e tê-lo aqui hoje pra mim foi uma honra, uma realização daqueles sonhos que você tem quando começa lá atrás. Pô, quero conversar com o show algum dia. Você tá aqui. É daqueles negócios, daquelas situações que daqui a 10 anos, 15 anos eu vou lembrar que eu tive a oportunidade de bater um papo de quase 2 horas com o show. Espero também que outros papos também com certeza, vamos continuar. Pô, obrigado pelo convite aí. Eu tenho minha irmã botafoguense, amigos botafoguenses. Fiz meu último título que eu cobri no Brasil, né, de Campeonato Brasileiro, foi do Botafogo em 95. Enfim, e acho muito importante que o Botafogo volte a ter o tamanho que ele tem e que teve ainda mais pela história que tem no futebol brasileiro. Enfim, eu acho que torço muito que dê certo esse novo Botafogo aí. Gosta das SAFs, só pra gente encerrar? Gosto, acho importante, acho que é um movimento natural hoje para uma profissionalização maior do futebol e um entendimento de que isso é um grande business mesmo. Durante muito tempo, talvez o setor do futebol brasileiro que tenha avançado menos tenha sido o setor dos dirigentes. E eu acho que hoje tem mais clubes entendendo que essa diferença que o Palmeiras hoje e o Flamengo tem a ver porque eles entraram numa certa profissionalização disso mais rápido. Mas você não pode imaginar um Botafogo não podendo fazer algo parecido, um Vasco. Estou falando para ficar aqui no Rio de Janeiro, né? Porque também tem torcidas enormes. Eu me lembro, final de 92, por exemplo, né? Que eu também cobri, que aí o Flamengo ganhou do Botafogo. Cara, era meio a meio o Maracanã, sabe? Era um troço assim, a torcida do Botafogo é enorme. Tem muita gente, claro que não é do tamanho do Flamengo, mas é muita gente. Quer dizer, então, um trabalho bem feito vai permitir o Botafogo voltar a estar disputando lá nas cabeças. Se Deus quiser, ano que vem já. Se Deus quiser. Gente, espero que vocês tenham curtido. Tenho certeza que curtiram. Deixem um like, inscrevam-se, compartilhem. Entrem no canal do Showa. Canal do Showa que a partir de novembro aí com grandes vídeos. Tem mais entrevistas aqui no canal. Eu falei de um dos entrevistados, que está aqui, o presidente do Césio Melo do Botafogo, será também o nosso convidado, além de outros papos que nós tivemos aqui. Valeu! Um beijo, não tô tão poupançudo da caixa, mas não tô mais magro. Um abraço, tchau, até a próxima. Fui!